Acorda, acorda, acorda. Crypto Never Sleeps. Seja bem-vindo a mais um episódio. Tô aqui com ele, Josué Guedes. Fala, Valtinho. E eu me chamo Walter Rebelo. E hoje a gente vai falar como você faz para rastrear altas explosivas no mercado de criptoativos. Ferramentas, métodos, técnicas para te ajudar a fazer isso. Você vai precisar ter o timing correto, o sizing correto. E para isso a gente chamou aqui um cara que é especialista nisso. E eu tô muito feliz de receber ele aqui. Um cara que eu considero muito, um dos melhores profissionais aqui da área de análise técnica do mercado brasileiro. Lucas Costa, economista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele também realizou mestrado, com ênfase na pesquisa de criptomoedas e blockchain. O Lucas, ele é analista técnico certificado pelo CMT e pela Federação Internacional de Análise Técnica, e hoje ele é head de análise técnica do Banco BTG Pactual. Costinha, é um prazer te receber aqui, irmão. Não, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês, Valtinho e Josué, e é o que eu costumo falar assim, é um podcast diferente, né? Podcast, quando você já conhece a pessoa há bastante tempo, é uma pegada diferente do que às vezes alguém que você tá batendo papo pela primeira vez. É conversa de bar. E o Coxinha também tem um podcast, né? Apresenta Tem um baita no podcast, Porra. inclusive eu marquei presença lá, né? Que é o Trader Talks. O Exatamente. Flora teve recente lá, né? Acho que o Braga também, né? Eu brinquei com o Braga que a gente tá tendo dificuldade de trazer o Braga aqui. Alô, João Braga! E ele falou pra gente que gostou muito da participação lá e disse que agora é o podcast favorito dele. Tem bastante gente legal lá também. Show de bola. Antes da gente começar, recado do nosso patrocinador. Bom, então se você quer negociar criptoativos com segurança e num ambiente ali... É isso, um ambiente bom, acho que um ambiente seguro com compliance. Exatamente, e que você vai encontrar diversos ativos. O seu lugar é a Mint. Você pode aqui tirar uma foto desse QR Code que está aparecendo na tela, ou então clicar nesse link, o primeiro que está na descrição, abrir sua conta gratuitamente e lá na Mint você vai poder comprar criptoativos com segurança. Isso não é uma recomendação de investimentos, mas eu acho que a Mint é o lugar certo para você que está dando os primeiros passos aí nesse universo de criptoativos. E aproveita e já se inscreve no canal do Market Makers, toca no sininho para receber vídeo novo toda semana. Vamos lá. Coxinha, cara, nessas idas e vindas aí que a gente se esbarra no corredor, tu já falou pra mim que tu pegou porrada no mercado de cripto e, se eu não me engano, tu tá investindo desde 2018, 2019? Cara, então, eu conheci o mercado de cripto foi 2016, na verdade. Mais cedo. Foi por aí, mais ou menos. Eu era, igual que você falou, né? Eu sou lá de Juiz de Fora e tinha terminado minha faculdade de economia e resolvi seguir no meio acadêmico, fazer mestrado, etc. E pra quem não sabe, quem faz mestrado, você tem um grande dilema que é o que você vai pesquisar. Que eu acho que é o grande ponto, né? Eu tô vivendo isso agora. Exatamente, cara. E assim, eu tava num período da minha vida em que eu precisava pensar algumas alternativas para fazer dinheiro, sendo muito sincero. E uma das coisas que apareceu, curiosamente, era uma reportagem que nem foi sobre Bitcoin, era sobre Ethereum. Então, apareceu uma matéria sobre Ethereum em um determinado site de notícias. E eu olhei e aí tava falando, porque é criptomoeda que subiu não sei quanto. Acho que foi final de 2016, ali para início de 2017. E já subiu não sei quanto e etc. Eu fui conhecer. E aí eu olhei e falei, caramba, pô, esse negócio parece que deu certo. Porque eu lembro de ter ouvido falar de Bitcoin antes, sempre nessa coisa de internet, fórum. A internet, ela tinha uns ambientes que eram uns chans, não sei se vocês chegaram a pegar essa época. E nesses fóruns... por exemplo, esse tipo de ambiente, entendeu? E aí o pessoal falava de cripto e etc. E aí quando eu vi lá nesse final de 2016, eu vi que o negócio parece que tinha ido pra frente naquela época, né? Eu olhei e falei, pô, beleza, é um tema interessante. Eu lembro que eu olhei no início com o viés de tentar fazer uma grana em cima disso, tá? E aí, obviamente, como toda aquela coisa de iniciante, eu já comecei a fazer planilha Excel e pensando, poxa, se subiu tanto, subindo mais tanto, quanto que eu ganho? E aí, pô, eu falei, beleza, eu vou ficar milionário e etc, etc e tal. Obviamente que a realidade não é bem assim. E aí eu comecei a estudar muito sobre cripto. E eu lembro que foi meio que uma coisa meio louca, porque no dia que eu vi esse artigo do Ethereum, sei lá, eu parei no computador e eu fiquei, acho que 12 horas, 14 horas lendo sobre esse tipo de assunto. E aí, então, por causa disso, eu comecei a tentar entender como que funcionava. Comecei a botar uma primeira grana em cripto, comprando Bitcoin, etc. Era um ambiente totalmente... Depois a gente pode falar sobre isso, era um ambiente totalmente diferente nessa época. E aproveitei isso para poder conduzir como o meu tema de pesquisa. Bom, meu orientador, ele era de comportamento consumidor, então era um cara meio mais voltado para marketing, e eu tive um orientador que era estatístico. Então, eu gostava muito dessa ideia de comportamento de consumo, e
comecei a interessar sobre cripto e ele falou, cara, não entendo nada sobre esse tema, mas se é uma coisa que você gosta, tá convicto, pesquisa sobre isso. E aí foi meio que por aí que eu comecei a entender, enfim, comecei a operar as minhas primeiras criptos Uhum. e... Tu já operava análise técnica desde Não, cedo. não, não. Só investir É, eu mesmo. comecei por cripto. Aham. Foi até curioso, eu comecei por cripto e depois eu fui pro mercado mais tradicional. Na verdade, eu comecei a entender sobre... Eu comecei a pesquisar sobre cripto, comecei a comprar, e aí eu vi que tinha gente que comprava e vendia. Uhum. E só que eu lembro que eu falava comigo mesmo que eu olhava o Bitcoin, eu olhava o gráfico do Bitcoin, o preço do Bitcoin, e eu comprava e logo depois me dava uma sensação de, cara, eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo. Eu não- como que eu vou comprar? Por que que eu vou comprar? Por que que eu vou vender? Entendeu? Uhum. E aí foi aí que a análise técnica apareceu. Então, a análise técnica hoje, que é a minha atividade principal, ela apareceu junto quando eu comecei a entender sobre cripto. Até porque na época, cara, hoje já tem métricas de você discutir cripto do lado de fundamento, mas na época não se tinha isso. Uhum. Então, a análise técnica era a principal ferramenta e foi a cripto. Quando eu comecei a estudar sobre Bitcoin, eu também comecei a estudar sobre análise técnica. Hum. Tu acha que essas porradas aí que aparecem no mercado é mais um fruto do ferramental que o cara tem, do preparo que ele tem, Uhum, ou simplesmente algo do tempo, né? Porque, porra, tu entrou no mercado de 2016, uhum, tu pegou muita valorização de lá pra cá. sim. Mas o cara, quando ele tem um preparo, quando ele sabe olhar, interpretar um gráfico, quando ele tem uma visão fundamentalista, talvez, ele consegue aproveitar melhor esse tipo, identificar melhor as oportunidades, né? Uhum. Ao longo do tempo, tu notou que sinais são esses, que fatores são esses que te permitiram ter alguma valorização, se tu puder dar um exemplo também? Uhum. Eu acho que o ponto principal é o seguinte, né? A análise fundamentalista ela estuda o que acontece, a análise técnica estuda a reação em relação àquilo que acontece. E no fim das contas, a reação ela se dá no preço, tá? Uma coisa que a gente troca muita figurinha com o time de fundamento do banco, e eu acho que a grande vantagem do método de análise técnica, principalmente olhando para cripto, é você simplesmente identificar qual que é a tendência. O que que é uma tendência? O que que é uma tendência de preço e você, obviamente, tentar permanecer nela pelo máximo de tempo possível, tá? Então, um ponto que eu acho que muita gente peca é que, beleza, você pode ter um determinado fundamento de uma determinada cripto ou até mesmo no mercado tradicional e que faça sentido, que mostre que olha, aquele ativo ali ele está subvalorizado. Mas agora, você tentar identificar o timing é algo que, para minha visão, é importante. É algo difícil de ser feito, não é algo simples de ser feito, tá? Mas você tentar evitar os piores dias já te ajuda muito, sabe? Então, acho que é mais ou menos nessa ideia. Uhum. O que me permitiu, o que me permitiu, primeiro, acho que sobreviver, antes de tudo, né? Que é o mais Sobreviver. importante, tá? E, além disso, conseguir oferir algum ganho em cima dessas coisas é você ter uma boa capacidade de entender qual que é a tendência, sabe? Eu acho que o ponto principal seria isso. Você entender que nada sobe para sempre, mas ao mesmo tempo nada cai para sempre. E que fatores tu poderia elencar aí que te ajudam a entender quando uma tendência ela ainda tá forte, né? Que, pô, a porrada começou. Uhum, Tô aqui ainda comprado, ainda comprado. Quais são os primeiros sinais de exaustão? uhum. Como que você identifica esse como é que você faz pra ter um melhor timing, você diria? Tá. Eu acho que o ponto que é uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você tem uma reversão de tendência, que está acontecendo no mercado e ela é de fato uma reversão estrutural de tendência, o fato de você não estar posicionado no fundo ou não estar posicionado no topo não vai ser um problema, né. Eu brinco que é como se fosse você precisa de confirmações para aquilo que você está fazendo. Eh, e eu acho que justamente tentar pegar o topo ou tentar pegar o fundo é o grande perigo, porque o quando você precisa de mais confirmações para fazer alguma coisa dentro do mercado, naturalmente o prêmio daquilo diminui, né. Se você tem muita certeza a gente nunca tem certeza, mas assim, se você vê uma alta probabilidade de um determinado movimento acontecer, quanto mais essa probabilidade vai aumentando, menor o prêmio desse movimento que você tem. Só que se você está olhando para uma reversão de tendência estrutural, algo maior, ainda que você abre mão desse primeiro momento, você vai conseguir pegar o restante do movimento, você vai conseguir tentar surfar essa tendência, igual eu tô falando, tá? Eu tinha feito uma thread no Twitter um tempão atrás, e assim, as coisas elas são bem mais simples do que parece. Eu fiz uma thread chamada Análise Técnica para Fundamentalistas, que era justamente comentando quais seriam os principais conceitos que um fundamentalista eh, poderia usar de análise técnica, né? Uhum. Então, por exemplo, as médias móveis. Todo mundo fala de média móvel. Ah, média móvel é algo muito simples, um indicador muito simples. Mas acho que assim, é um indicador
que ele é extremamente poderoso para pelo menos você suavizar o ruído do mercado, do sobe e desce ali ao longo do dia a dia, e você ter essa compreensão de tendência, por exemplo, tá? Então, o Paul Tudor Jones, apesar de ser um investidor no mercado tradicional, ele fala que nada de bom acontece abaixo da média móvel de 200 dias. Então, assim, já seria um primeiro passo para poder entender e capturar esses movimentos de tendência. Hoje eu uso um modelo quantitativo dentro do banco, tá? Que também é baseado em médias móveis, é bem mais simples do que muita gente acha, mas assim, a partir daí você começa a ter um bom balizador do que é uma tendência de mercado e o que não é uma tendência de mercado. E a questão de, mais uma vez, de você entender que se você estiver capturando um movimento estrutural, um grande movimento, você quiser capturar um grande movimento, você abrir mão de um pouquinho do fundo dele, um pouquinho do topo dele, não vai fazer diferença. Tá? Acho que seria mais ou menos por aí. Mas e por onde começar? Pô, vamos dizer que um cara tá aqui assistindo a gente agora, tá interessado e quer Tá. tentar encontrar uma porrada dessa daí. Uhum. Por onde que ele começa? Pô, tem tanto criptoativo, o Walter aqui também, um especialista no assunto, mas o cara vai abrir um gráfico desse e, pô, dá pelo Aham. menos um cheiro aí pro cara de o que eu tenho que procurar aqui, talvez, pra tentar identificar. Nem, pode ser que não seja ali o começo dela, mas que tá acontecendo, que tem uma tendência. Tá. Eu acho que, assim, ponto importante é a gente compreender o conceito de momento. Ou seja, a capacidade de aceleração dos preços. Cara, assim, minha tela é a coisa mais simples do mundo. Uma média móvel de 21 dias, uma média móvel de 50, uma média móvel de 200. Se essas três coisas não estão alinhadas, para mim não é o momento de entrar dentro de uma determinada cripto. A ideia com os trades que a gente faz, inclusive faço alguns trades com o Valtinho também, eu não quero comprar algo que caiu demais, eu quero comprar algo que está subindo e que eu acho que vai subir mais. Isso, até pela questão do conceito mesmo de tendência, ainda que às vezes você compre um pouco atrasado, às vezes que você compre um pouco fora do timing, isso vai te permitir tentar surfar uma parte maior do movimento e digamos que o preço se afastar ali do seu preço de entrada o mais rápido possível. Então, assim, se fosse falar uma ferramenta, cara, você com 3 médias móveis você já consegue fazer bastante coisa. Você definindo alguns indicadores como, por exemplo, ah, assim, são métodos que vieram de fora do mercado de cripto, mas, sei lá, você vai acompanhar as máximas dos últimos 20 pregões. O rompimento de máximas de 20 pregões em sequência pode ser um indicador que você use para poder validar um fundamento que você tem em cripto, por exemplo. Então, eu acho que é mais essa ideia. Hoje, o mercado de cripto, ele está muito diferente do que quando eu comecei. Hoje eu acho muito difícil você operar cripto sem saber fazer uma análise top-down. Sem você olhar dentro de um contexto macro, putz, o mercado eu trabalho com alguns modelos, né? Então o mercado ele tá mais propenso a risco ou ele tá menos propenso a risco? Por mais que a tese de cripto ela se mostre como uma alternativa ao dólar, a gente tem toda essa discussão, o aumento de correlação com o ouro, em diversos momentos os criptoativos eles acabam assumindo um papel no mercado como se fosse um Nasdaq alavancado, por exemplo. Então, sem fazer essa análise top-down, hoje eu acho que é muito difícil, tá? Em um cenário de em dólar em queda, um cenário de fechamento de curva, cara, fica muito mais interessante de você tentar procurar operar os criptoativos. E do mesmo jeito que a gente acompanha, por exemplo, no mercado brasileiro, que eu costumo falar, cara, eu procuro ficar muito fora de ações com o Ibov caindo, por exemplo. Seja para swing trade ou outros tipos de operação. Se você não tem, pelo menos no Bitcoin e Ethereum, uma tendência eles voltando a ter uma tendência de alta ou esses criptoativos ganhando um pouco mais de força, cara, eu nem olho para as coisas que estão nos layers abaixo, entendeu? Então, acho que o primeiro ponto seria isso. Em ter um método objetivo de você determinar a tendência, seja por médias móveis, seja por rompimentos de máximas dos últimos 20, 50, 100 pregões, por exemplo. Tentar observar qual que é a tendência do benchmark, seria o Bitcoin, e a partir daí você começar a olhar algumas coisas para baixo. E não ter medo de comprar coisas que às vezes parecem que estão caras no preço, mas que pode ficar ainda mais caro. Eu acho mais fácil fazer isso do que você tentar identificar exatamente esse ponto de uma reversão de tendência. Até porque, por uma questão de dinâmica de mercado, né, para você ter uma reversão de tendência, cara, é dinheiro entrando naquilo, é um fluxo de dinheiro que precisa sobrepor ao fluxo inverso para, de fato, a gente ter uma reversão de tendência. E assim, eu não quero ser o cara que está nesse momento de transição. Cara, eu achei muito irado o que você falou, concordo muito com isso, de que mercados no geral, quando você olha para ações, para cripto, seja lá o que for, você não pode olhar esse negócio isolado do mundo. Porque no Sim. fim das contas, tudo é representado em dinheiro. E dinheiro, no fim das contas,
tá representado nos juros, que é o valor do dinheiro no tempo. Sim. Então tá tudo conectado. E tu, uma vez que tu opera em vários mercados, pô, tu faz operação de dólar, de ação, de cripto, um monte de coisa. O que tu acha que muda psicologicamente e tecnicamente quando você tá operando nesses diferentes mercados e qual o diferencial de cripto? Uhum. Qual o modo, assim, que tu aciona na tua cabeça quando tu tá operando cripto? Tá, excelente pergunta. Para quem não sabe, né, aqui dentro do BTG, eu e a Gabriela, nós somos praticamente as únicas duas pessoas de análise técnica do banco inteiro. Então, pensa que todo mundo quer ter um palpite de gráfico, manda uma mensagem pra gente e pergunta como que tá. Então, a gente atende pessoa física, atende B2C do banco, agente autônomo, atende institucional, enfim, bastante gente aparece. Inclusive, alguns gestores que já tiveram no Market Makers mandam mensagem uma hora ou outra, Eu ainda não mandei nenhuma, mas agora falando já... assim, pô, cara, me dá um palpite do gráfico e tal. A gente até brincava no passado, aqui, um tempo atrás, a gente até brincava, que a gente sabe, né, tem muita gente que às vezes não gosta muito de análise técnica, e tinha um cara que ele até brincava, um gestor, inclusive, que ele até brincava, ele falava assim, cara, eu não gosto muito de análise técnica, mas pra ele era como se fosse jogar um tarô, assim, então ele chegava pra mim, eu falava assim, pô, não é um tarô, porque ele chegava pra mim e falava assim, cara, o que você tá vendo aí? Me fala aí o que você tá vendo. E ele falava que não gostava de análise técnica, mas se eu chegasse pra ele, eu falei assim, puta, cara, eu acho que isso aqui tá virando e tal. Ele, não, então melhor deixar quieto, esperar um pouquinho. A gente tem informações aí de que um dos maiores investidores de ações aí do país, que ganhou muito dinheiro com uma tal de Magalu, Aham. ele dá uma olhadinha no gráfico ali. Ele não toma decisão com o gráfico, mas ele olha. Se ele vai ver um ponto de entrada, ele dá uma olhada ali, totalmente fundamentalista e tal. Ele não Sim, esconde sim. de ninguém, mas aí essa galera que destrói, fala, pô, isso aí não olha e não sei o que e tal. A gente sabe de alguns aí Aham. que sempre vão ali, pô, deixa eu dar uma olhadinha nesse negócio aqui antes de tomar essa decisão. Cara, eu acho que o gráfico, ele fala pra você, ele resume bem a história do que tá ocorrendo no mercado, né? Acho que você resumiu muito bem naquela hora. É. Você falou, pô, fundamental, ele explica a razão por detrás do movimento técnico. Aham. Mas eu te cortei, né? Não, a pergunta que eu ia te responder é que é o seguinte, assim, então a gente olha um pouco de tudo, Aham. né? Eu olho ações, eu olho commodities, eu olho moedas, eu olho juros e olho cripto também no banco. O ponto que eu acho importante é entender essas relações, Hum. né? Então, como que tá esse balé dessas classes de ativos e você tentar definir um cenário, que é um cenário de risk-on, risk-off, um cenário de recessão, etc. Risk-on, pra galera que não sabe, é apetite ao risco. Seria um apetite ao risco, aversão ao risco, sei lá, só para resumir, né? Quais seriam os quadrantes ali? Um ambiente de risk-on, eu espero que a bolsa suba, eu espero que a Treasury feche, eu espero que o dólar caia e eu espero que as criptos subam. Num cenário de risk-off, eu espero que o dólar suba, eu espero que a curva americana abra, eu espero que as ações caem e que as criptos também caem. Um cenário de recession play, eu espero que a curva feche, eu espero que o dólar... eu espero que a curva feche, eu espero que as ações caiam, eu espero, de certa forma, que as criptos também caiam e que o dólar possa ganhar alguma força no meio do caminho. Tá? Então, assim, esses cenários, assim, nem sempre vai acontecer isso, obviamente, mas é mais ou menos essa ideia. Mas isso não exclui o fato de que cada ativo tem as suas idiosincrasias, cada classe tem as suas idiosincrasias. Eu acho que, no caso do Bitcoin, do Ethereum, dos outros criptoativos, você não consegue excluir o elemento dessa classe ter uma volatilidade maior do que as outras classes. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque eu brinco que a volatilidade, no fim das contas, ela é como se fosse a grande régua que você consegue comparar o mercado e você compara banana com banana, maçã com maçã. Então, assim, muita gente que eu vejo, às vezes, do mercado mais tradicional, olha o Bitcoin e fala, poxa, o Bitcoin está subindo 3 hoje. Está indo super bem. Não necessariamente. Dada a volatilidade média, não é um movimento tão amplo assim, tá? E um outro ponto que eu acho que é muito importante da gente entender de cripto é essa natureza dual da classe de ativo. Uma hora ela se comporta como um Nasdaq alavancado, se comporta como uma ação de tecnologia, como se fosse uma ação de tecnologia do Nasdaq. E uma outra hora se comporta como essa tese de alternativa ao dólar, algo com uma correlação ao ouro. E entender a natureza desses eventos é muito importante. Então, acho que assim, quando você tem um cenário, corte de juros nos Estados Unidos, quando você tem um cenário de ações americanas indo super bem, você tem uma propensão ali ao Bitcoin, Ethereum, se comportarem mais nessa noção de um Nasdaq alavancado. Agora, se você tem um movimento de mercado que é originado, por exemplo, com uma quebra de um SVB da vida, a natureza que ele se comporta já vai ser uma natureza mais próxima do ouro. Eu acho que a grande particularidade dos criptoativos é entender isso, entender esse componente de volatilidade, que obviamente você vai ter que adequar a posição, adequar
seus indicadores a isso, e você entender a natureza do alvo, se questionar. O que isso aqui está operando? Entendeu? Qual que é o papel que os criptoativos estão assumindo dentro desse contexto de agora? Cara, você tocou num ponto muito interessante, porque a gente fala muito de timing, né? Pô, quando que eu ando, quando que eu saio? Mas a gente fala muito pouco de sizing, que é o Uhum, tamanho da aposta, né? Beleza, tu encontrou aí um setup que tu acha que o preço vai subir pra caramba, vai uhum. estourar. Mas pode ser um sinal falso positivo. Quanto que eu decido arriscar? Como que tu faz essa decisão na tua gestão de risco? Tá. Eu acho que um ponto que é muito importante. É, e tanto no meio pessoa física quanto no meio institucional, a gente acaba ouvindo muita gente caindo na ideia de que, poxa, fulano é bom, fulano acerta pra caramba. É, você acertar muitos trades, você acertar muitas operações, não necessariamente é algo que vai te fazer ser lucrativo. Né? Você precisa ter um raciocínio que converse entre a sua taxa de acerto, né, que é quantas vezes você acerta, o seu ganho médio, que é quanto que você ganha quando você está certo, e a sua taxa de e sua perda média, seu prejuízo médio, que é o quanto que você perde quando você está errado. Essas três coisas, de certa forma, elas precisam se equalizar, né? Hum. Tanto que nos modelos que a gente tem aqui, nos modelos que a gente trabalha, cara, se você for olhar lá o nosso histórico de swing trade, sei lá, a gente acerta 53, 55, 56% das vezes. Só que, obviamente, com um ganho médio maior do que esse prejuízo médio para poder a conta, no final das contas, fechar. Então, essas três coisas elas precisam estar bem dimensionadas. E a partir desse momento, e a partir desse ponto, é você raciocinar com uma cabeça de amostra, né? Uhum. Então, eu nunca Cabeça sei. de amostra? É, Como assim? você tentar sempre pensar em uma amostra de operações, Hum. tá? É meio louco falar isso, mas eu nunca sei quando que minha próxima operação vai dar certo ou quando que ela vai dar errado. Tá? O que eu espero é que, dados 50 operações, ou a cada 100 operações, a cada 150, a cada 200 operações, eu acerte uma determinada porcentagem. Mas o próximo trade, a próxima operação em si, eu não sei se ela vai dar certo ou se ela vai dar errado. É um raciocínio um pouco mais de estatística. Uhum. E eu Pô, acho que esmiuça um pouquinho mais isso daí em termos práticos, de um cara, sei lá, 10, começa com X ativos, como é que funciona isso daí? Traz um pouco mais pra prática essa questão da amostra. tá, vamos lá. É, vamos assumir a premissa de que eu não sei se o próximo trade vai dar certo ou vai dar errado. Beleza. Tu tem um sinal, um indicativo, Eu e tenho aí. uma estratégia, Uhum. eu fiz o backtest dessa estratégia, tá? E o backtest não é só pegar e olhar quanto que deu 2 anos para trás, é bem mais complexo que isso. E beleza, essa estratégia ela me deu que ela tem 55% de taxa de acerto. Quando eu vou ganhar uma vez e meia, e quando eu vou perder um. Né? Ou seja, você ganha 1,5 para cada um que você perde. Tá bom. Qual que é o resultado esperado médio? Ou seja, né, quanto que seria ali? Eu pego o meu ganho médio, multiplico pela minha taxa de acerto, menos o meu prejuízo médio, multiplico pela minha taxa de erro. Isso aí me traz um número que seria o meu resultado esperado por operação. É um raciocínio de resultado Uhum. esperado. Beleza. E a partir dali eu multiplico. Eu falo, tá bom, então se eu repetir isso aqui 20 vezes, meu resultado esperado é de tanto. Caso eu mantenha a mesma performance. Caso eu mantenha a mesma performance, o mesmo ganho, o mesmo prejuízo. E a partir dali eu vou começando a ter uma base de quanto que eu espero fazer. Só que, obviamente, renda variável varia, a gente nunca vai saber exatamente qual que é o valor. Uhum. Mas você começa a ter o norte do que é factível e do que não é factível, tá? É, o raciocínio em amostra que eu falo seria mais ou menos isso. Porque eu acho que, assim, a grande verdade do mercado é que a gente nunca vai ter certeza do que vai acontecer, Uhum. né? A gente só vai ter certeza, o que a gente consegue ter certeza, primeiro, é quando que a gente entra, qual ativo que a gente compra, o tamanho que a gente compra e onde que a gente vai sair se der errado. Mas agora, se o próximo trade vai ser vencedor ou perdedor, eu não consigo. Eu acho que quem fala isso, enfim, é um viés de... Contando uma mentirinha, né? Não, não é isso. É um viés de excesso de confiança Ah. mesmo, assim. Então, eu prefiro muito mais raciocinar por essa ideia. Hum. E o que você falou da questão de dimensão de risco é saber adequar pela volatilidade. Uhum. Então, assim, puta, se eu 1% de stop é muito ou pouco? Depende da volatilidade do criptoativo que você está trabalhando. 2% de stop no Bitcoin, 2% de stop em, sei lá, em Solana são coisas diferentes. Acho que o raciocínio seria meio que por aí. Falando de trading em si, por mais que seja algo que eu faço o dia inteiro no banco, eu entendo que isso não deve ser feito com a maior parte da sua posição. E sim uma parte muito pequena dela. E ainda assim você tem que
e como você tem a premissa de que você não sabe qual que é o próximo trade que vai dar certo e o próximo trade que vai dar errado, você tem que ter um oxigênio, tem que ter um fôlego para poder justamente considerar e aguentar essas pancadas. Então, falando muito resumidamente, eh, de tudo que eu já estudei, de todo mundo que eu já estudei, de todos os market wizards que eu já estudei, cara, eu não consigo ver a pessoa se dando muito bem no mercado focada em trading. Sei lá, ela tem um stop maior do que 1% do capital que ela disponibilizou para trade, sabe? Então, assim, sei lá, vou operar com 100 mil. Cara, assim, se você tem um stop em cada operação, né, o quanto que você vai perder maior do que R$ 1.000, fica muito difícil de você sobreviver, porque às vezes você tem uma estratégia excelente, Uhum. essa estratégia é vencedora no curto prazo, mas você não consegue ter o fôlego de aguentar a sessão de stops dessas estratégias, entendeu? E cada estratégia vai ter um perfil diferente. Então, os dois grandes modelos de estratégia que a gente tem quando a gente fala de análise técnica e trading, ou você vai ter uma estratégia de seguidora de tendência, de trend following, ou você vai ter uma estratégia de regressão à média, né? Que é quando você quer pegar aquelas viradas de mercado. O trend following, que é a filosofia que eu sigo, eu acredito que é eu acredito que, assim, é o que mais pessoas conseguem seguir e que, na minha visão, é o que dá mais dinheiro ao longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter fôlego para aguentar um drawdown. Você tem que ter fôlego para aguentar 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 stops seguidos e isso não representar uma perda grande na sua conta. Então, essa questão da dimensão do risco, como a gente parte da premissa de que eu não sei se o próximo trade vai ser vencedor ou perdedor, eu tenho que ter um fôlego suficiente para passar por um período ruim. O que tu acha que faz mais sentido nesse quesito de pegar grandes valorizações em cripto que apresentam essas volatilidades que possibilitam isso? Você operar alavancado ou você operar sem alavancagem em um ativo muito mais volátil? Cara, eu acho que é alavancagem. Alavancagem, quando você for usar alavancagem, você tem que ter o seu stop, você tem que saber onde é o seu stop. Agora, se você vai adotar uma ideia de uma posição mais longa, eu nunca gostei da ideia de operar alavancado. Quando eu comecei a estudar sobre cripto, comecei lá fazendo as pesquisas, etc. E quando foi no final de 2017, um tio meu me emprestou um dinheiro para eu poder fazer uma entrada maior em cripto, porque até então não tinha muito dinheiro, etc. Começa assim, né? O Friends and Family. Exatamente. Quem nunca? Subiu quanto? Quem nunca? Não, na Bota aí o verdade, dinheiro assim, aí pra esse meu tio, eu acho que ele já sabia que ele não ia ver esse dinheiro de volta, entendeu? Mas ele fez pra meio que Mas- dar aquela Mas ajudada. esse é o melhor jeito de não perder um amigo, né? É É. emprestar um dinheiro que você não vai cobrar ele de volta. Não, cara, eu entendi que assim, ele me emprestou esse dinheiro pra, pô, toma aí pra você começar a sua vida, sabe? Sim. E eu comprei na época, era final de 17, eu comprei 9 criptos diferentes, tá? Né? Até pensando na ideia de diversificação, cara, comprei, sei lá. Tem coisas que nem existem mais hoje em dia. E pra quem não acompanhou 2017, a gente teve um hype de altcoins, então era a era O das primeiro, né? altcoins. Era o primeiro, exatamente. Então as pessoas chegavam com PPT, criavam uma cripto, que não, essa cripto aqui vai ser usada para poder fomentar a criação de garrafinhas de água. Esse foi o período do ICO? Dos ICOs, Dos né? Dos ICOs? ICOs, Ah, exatamente. sim. Exatamente. Então, Muito golpe nessa época também rolou, né, Nossa, velho? Foi, eu que vivi tinha de isso na- PDF, hein, mano? eu vivi isso na época. Eu vivi isso na pele, porque assim, as pessoas criavam um PPT, criavam uma cripto, isso aqui vai servir para isso, vai servir para aquilo, etc. E assim, conseguiam captações absurdas. Era algo impressionante, assim. Eu não lembro, só para vocês terem uma ideia, na época que eu estava fazendo a pesquisa, minha pesquisa saiu em 19, 18. Eu tinha um problema porque eu comecei a escrever minha dissertação e quando eu fui terminar minha dissertação, eu tive que rever todos os gráficos com as estatísticas que eu tinha, porque já tinha mudado muita coisa nesse período de 2017. Então, sei lá, tinham 200 criptos diferentes. Aí, quando eu fui terminar, sei lá, tinha 1.000 criptos diferentes, entendeu? Porque na época era muito rápido, eu tinha que ficar voltando e atualizando os dados todos de market cap, etc e tal. Mas assim, cara, eu comprei 8 criptos e cada uma prometia ser uma coisa maravilhosa. Uma fomentava a plantação de não sei o quê, a outra fomentava crédito de energia, que as pessoas no futuro iam trocar o crédito de energia, etc. Cara, no fim das contas, o que sobrou foi o Bitcoin e Ethereum, entendeu? O resto tudo foi para quase zero. 2018, para quem não sabe, a gente teve uma baita de uma queda de mercado. Eu tinha comprado Bitcoin, se não me engano, em real, acho que era R$ 40.000 cada Bitcoin, sei lá, R$ 36.000. Cheguei a ver aquilo caindo, sei lá, 60%, 70%, mas eu segurei. Toda a tua grana tava em cripto nesse momento. Tava. É porque eu não tinha muito dinheiro também, né? Mas assim,
Tinha, sei lá, 90% em cripto. E eu segurei isso de final de 17, 2018, eu segurei até ali 2021, mais ou menos, 2021, 22. Então, assim, o que eu tô falando isso é da questão de você falar de capturar esses grandes movimentos. Esse foi um trade de longo prazo, mas que não teve necessariamente um trigger. Foi mais a ideia de eu saber dividir isso, né? Porque também poderia o Bitcoin não ter dado certo, outras criptos terem dado certo, e tentar aguentar esse tempo suficiente, tá? Não foi nada com uma análise muito específica. Hoje, o que eu olho são justamente essas características que eu te falei. Os meus indicadores, os meus modelos, tendência, etc. E aí eu passo a raciocinar muito mais nessa ideia de amostra. Uhum. A cada X operações eu espero acertar tanto. E aí é você entender. Se você está desviando muito daquele seu resultado esperado, putz, o que eu preciso fazer? É igual vocês entrevistam muito gestor, né? O style drift do fundo, assim. Putz, espera aí. Será que eu tô tomando trades ali sem um sinal muito específico? Será que minha estratégia está pouco aderente? E aí você despluga uma estratégia, pluga outra estratégia, você vai avaliando nesse sentido. Cara, tu falou que tu segurou. E isso é curioso porque, né, acho que muitas vezes as pessoas pensam que as duas coisas são excludentes, né, mutuamente Aham, excludentes. Trade e buy and hold. aham. Na tua opinião, elas são mutuamente excludentes, elas são complementares e qual é a melhor? Se tiver uma melhor. Eu acho que o raciocínio das duas é diferente, Uhum. tá? Por quê? Quando você está fazendo trading, você está, obviamente, está com um risco maior, você está se expondo a mais risco porque você está entrando e saindo do mercado mais vezes. É algo mais difícil de ser feito. A maioria das pessoas não vão conseguir fazer isso bem, e é normal, porque é algo mais competitivo, digamos assim. Mas eu acho que elas são complementares, tá? Uma coisa que eu penso é que assim, o dinheiro que você ganha no risco, você joga para algo que tem menos risco. Então, quando você está fazendo um buy and hold, você está justamente pensando em uma tese maior, você está pensando numa ideia. Você tá com. A cabeça é diferente, sabe? Eu acho que a ideia é essa. Você não pensa tanto nesse raciocínio estatístico. Uhum. Você pensa naquilo que você de fato acha que vai se desenvolver. Então, assim, não acho que é uma coisa excludente da outra. Eu acho que a dimensão do buy and hold em termos de tamanho de portfólio deve ser maior do que o tamanho do portfólio que você aloca para trading, principalmente se você não sabe fazer o trading, entendeu? Uhum. Então, acho que seria mais essa ideia. Porque uma coisa que eu acho importante é justamente o conceito da preferência temporal. É o quanto que você está disposto a abrir mão de curto prazo para um benefício de longo prazo. Eu consegui segurar ali de 2018, 17 até 2021, o Bitcoin, na época era a maior parte do que eu tinha, porque justamente nesse período foi o período que eu comecei a fazer outras coisas e eu consegui também ganhar uma grana de outros jeitos diferentes. Uhum. Talvez então aqueles 90%, ele foi se diluindo durante um período, tá? Uhum. E depois, obviamente, também quando, enfim, o Bitcoin deu aquela pancada, ele acabou tendo um percentual maior, mas assim, saber que eu não dependia daquilo foi algo que me permitiu ficar mais tranquilo no buy and hold, entendeu? E nesse universo cripto, acho que aí fazendo um paralelo também para quem olha B3, né, para quem olha bolsa, assim, o Bitcoin, o Ethereum, essas classes de ativos mais conhecidas, Uhum. apesar da volatilidade ser maior do que uma ação, né, Uhum. assim, no mercado, mas essas criptos mais conhecidas estão para ações e as altcoins estão mais para mini índice. Tem como fazer algum paralelo em relação a isso daí? Porque eu lembro que quando eu fui começar no mercado tradicional, né, todo mundo, tipo, fala. Você sempre escuta alguém que vai te vender um curso de dólar e fala que o mini índice, é crack. Aham. Aí o outro te vende curso de dólar e fala que É. Enfim, sempre tem um desse, né? Aham. As tribos. Exato. E aí teve uma época que um cara me falou, cara, o melhor jeito de você começar, se você quer aprender a operar, é através de ações, porque os movimentos eles são um pouco mais e eles são um pouco mais demorados, né? Mini índice, mini dólar, isso aí é para cara que já tá há um tempo já no mercado e tal. Para pro iniciante, assim, se o cara tá querendo colocar o pé, não no buy and hold, né? Porque eu acho que dos papos que a gente tem feito aqui, Bitcoin e Ethereum, tipo, é o que a galera coloca Sim. na carteira do buy and hold, né? Sim. Mas dá para fazer trade em Bitcoin, Ethereum, não sei, essa relação, assim, dá para fazer uma comparação em relação à volatilidade, quem está acostumado com o mercado tradicional? Tá, eu acho que assim, se a gente for fazer a comparação com o mercado tradicional,
eu sou um analista técnico que eu não tenho muito aquela cabeça, igual às vezes tem analistas técnicos mais tradicionais que falam assim, cara, tem que operar o gráfico e se tirar o ticker, não deveria impactar em nada, porque você vai operar tudo do mesmo jeito. Eu acho que não é bem assim. Né? A gente entende que cada coisa tem as suas idiosincrasias. Então, sei lá, o Bitcoin, Ethereum, Solana é como se você fosse operar Petro, Vale, Tube, e outras criptos é como se você fosse operar uma small cap. Hum. Não que você não possa fazer operação, trading, mas assim, tem eventos que acontecem, do mesmo jeito que eventos que acontecem no small cap, que provavelmente não vai acontecer no Bitcoin e no Ethereum. Então, acho que o ponto seria esse, né? Você entender que os drivers ali do Bitcoin e Ethereum, às vezes, não são o mesmo driver de uma meme coin, por exemplo, entende? E o perigo, eu acho que é esse, né? Porque se a gente está pensando com a cabeça de amostra, estatística, igual eu falei com vocês, uma coisa que eu acho que muita gente peca quando vai pensar no trading é que a pessoa ela acha que o maior nível de volatilidade que ela já viu ou que aconteceu no passado é o maior nível de volatilidade possível de existir. E não é bem assim, né? Então, tem um livro que eu gosto muito que é aquele Why Genius Failed, When Genius Failed. Sim. Né? Justamente que o problema do modelo era justamente esse. Você olhava para trás e falava assim, cara, o máximo de nível de volatilidade que o mercado já chegou foi tanto, então esse é o máximo que existe. E não é bem assim. Então, acho que quando você está no Bitcoin e no Ethereum, você está menos suscetível a esses eventos adversos, igual quando você está numa meme coin, por exemplo, alguma na cripto menor. O caso do Bitcoin hoje, ele para você fazer um trading, ou para você fazer day trade, swing trade, etc., cara, você consegue fazer isso sem problema nenhum. É a porta de entrada, é aquilo em que você vai ter uma probabilidade menor de você ter um evento muito adverso, obviamente, contanto que você não esteja alavancado. Então, acho que seria mais ou menos essa ideia por aí, assim. Cara, teve alguma vez que você já viu, assim, todos os sinais de confirmação possíveis de que, não, aqui é pra eu comprar. E isso não se confirmou? Sim, várias vezes. Várias vezes. Porque eu justamente não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual que é o próximo sinal. Agora, pode falar, desculpa. Não, eu queria relacionar essa pergunta a ganância e medo. O Aham, que é o pior? aham. Né? Dentro de, pô, tenho aqui um sinal, não sei pra onde ele vai, vou operar nesse Aham. negócio. E muitas vezes você vai naquele impulso, né? Sim. Da ganância ou do medo de ficar de fora, o FOMO. Aham. Então, eu acho que o ponto, eu estava até falando sobre isso hoje, tá? É, a questão, falando de técnica de trading, estilo de trading, não é você tentar se encaixar em uma determinada coisa. É você tentar ver aquilo que se adequa mais ao seu perfil. E eu acho que o perfil é muito importante. Você entender esse seu perfil é muito importante. Igual eu falei, a gente tem dois modelos principais. Ou você vai ser um seguidor de tendência, um trend follower, que é aquele cara que não se importa de comprar algo que parece que está caro, mas que você acredita que vai subir. Você aguenta a dor de ficar posicionado num ativo, por exemplo. E vai ter o cara que vai operar a estratégia de reversão à média. Então, o que ele vai querer tentar pegar essas viradas de mercado é a pessoa que vai ficar muito mais propensa a comprar quando caiu muito e vender quando subiu muito. Vai aceitar ter pequenos ganhozinhos várias vezes. Ele quer acertar muito, ele quer ter uma alta taxa de acerto e não se importa de, às vezes, quando toma uma pancada, aceitar devolver uma parte maior, tá? Então é você tentar entender qual que é esse perfil. Você é uma pessoa. É você tentar entender qual dor você aceita, qual Uhum. dor você suporta. A dor de errar várias vezes, de se reconhecer como errado várias vezes, mas em compensação a cada acerto seu, você pegar um baita de um movimento, ou você querer acertar várias vezes, mas sofrer a dor de que, às vezes, ou um trade seu que você estopou, você vai devolver 5 trades, 4 trades para trás. Não tem fórmula certa, não tem fórmula errada, tá? Eu costumo brincar que tem aquilo que é mais coerente ao que você se propõe, aquilo que é menos coerente ao que você se propõe. Mas eu, particularmente, eu vou pelo trend following. Eu acho que é a estratégia que se provou eficiente. Momentum é um fator, né? Que a gente fala de factor investing, Uhum. que inclusive o Fome French reconheciam como uma distorção, uma anomalia. Então, era algo que era tão presente no mercado que eles falaram, não, isso aqui vamos considerar uma anomalia de mercado, assim. Uhum. E é a estratégia que se mostrou vencedora para muita gente. Então, por isso que eu prefiro ir por esse caminho. Agora, a dor que eu aceito sofrer é a dor de estar errado várias vezes. Né? É o que você falou, assim, a pessoa tentar identificar o perfil. Tem pessoas que quando vem um ganho já quer realizar. Tem pessoas que
O problema é o contrário. Quando começa a ver um ganho, acho que esse ganho vai ser para sempre. Você tentar entender o seu perfil vai te dar o ponto de partida para você entender o que você precisa trabalhar em si, né? Porque a pessoa que realiza muito rápido, o que você precisa trabalhar? Cara, você precisa trabalhar, primeiro, de entender as suas estatísticas, como que tá essa relação do seu acerto, seu ganho médio, seu prejuízo médio, você precisa alongar um pouquinho mais, precisa alongar menos. E a pessoa que é a minha tendência, a gente tá falando tanto de tendência, mas é o jeito que eu costumo, Uhum. que eu sou mais suscetível, cara, eu vejo algo subindo e eu começo a achar que aquilo vai subir para sempre. Eu sei que eu tenho esse viés, eu sei que eu tenho esse impulso. Então eu preciso criar para mim métodos, eu preciso criar para mim métodos objetivos de como que eu vou sair. O que que vai me fazer sair de um determinado movimento. Geralmente isso é o quê pra ti? No meu caso, são unidades de risco, tá? Desvio padrão? Mais ou menos, é mais simples do que isso. É quantas vezes o meu stop, o trade andou ao meu favor. Por exemplo, eh, igual você falou, eu olho várias coisas ao mesmo tempo, né, várias classes de ativo. Eu respondo várias mesas do banco ao mesmo tempo. Se eu tomo um trade, eu fico parando para pensar, não, eu vou sair na próxima resistência, eu vou sair no próximo, sei lá, na máxima do pregão anterior, eu vou sair em um determinado indicador. Cara, eu acho que assim, eu fico muito suscetível à subjetividade e eu vou ter que ficar olhando várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu tenho ali na área em que eu vou ter a noção da dimensão do movimento em relação ao meu stop. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz um trade no Bitcoin e o meu stop era R$ 1.000. Essa operação está me dando R$ 2.000, essa operação ela tá 2 vezes o meu stop. Hum. Então eu sempre raciocino isso. E para ações é a mesma coisa, para qualquer coisa. Então eu começo a ter as minhas medidas de performance em R, que eu falo. Quantas vezes o meu risco eu estou conseguindo fazer. E como eu sou um trend follower, como eu gosto de seguir a tendência, a partir dessas 2 vezes o risco eu já começo a tentar me defender um pouco mais. Eu já começo, às vezes, sei lá, realizar parte da posição e carregar o restante. Eu começo a ter essa noção. A gente citou ali para quem está em casa, quem é leigo, a própria média móvel que te direciona ali a tendência, pode usar isso como um guia. Sei lá, bota uma média móvel 21 dias, cara, o preço fechou abaixo dessa média móvel 21 dias, eu vou sair dessa operação. São guias para quem tem essa tendência de querer achar que tudo vai subir para sempre. Você ter formas mais objetivas de determinar a sua saída vai te ajudar a segurar isso. E aí é uma questão de você cumprir os acordos que você faz com você mesmo. Eu acho que é a grande dificuldade no mercado. Seja você buy and hold, fundamento, análise técnica, trading, eu acho que no fim das contas, você avaliar uma decisão se o trade foi vencedor ou perdedor, não necessariamente é interessante. Na minha visão, o interessante é você avaliar se você cumpriu o combinado que você fez com você mesmo ou não. Pô, isso é do caralho, cara. Tu acha que seria isso que tu falaria pra você mesmo se você pudesse voltar? Pô, esse fato de que, pô, é mais importante eu ser sistemático do que pregar aqui uma parada de feeling na minha tomada de decisão. Eu acho que assim, o feeling ele é importante, tá? Em que sentido? Na ideia da experiência, tá? Eu Aham. acho que assim, a gente tem que ser objetivo naquilo que é necessário e a gente pode ser subjetivo naquilo que é possível, tá? Porque a cada tomada de decisão, no fim das contas, a gente tá se cansando, né? Ainda mais, você tá um dia de pregão, você tá lá com um monte de telas, você tá olhando gráficos o dia inteiro, etc. Aquilo gasta a sua energia ao longo do dia. Então, hoje o que eu faço é separar aquilo que eu tenho que ser objetivo, como por exemplo a definição de tendência. Hum. Para mim, tendência de alta ou de baixa não é algo que eu acho, é algo que o indicador vai mostrar e que, olha, cara, minha tendência aqui é para cima ou minha tendência é para baixo. Como por exemplo no caso das médias móveis que eu disse para você, o raciocínio por trás é o seguinte: a todo momento do dia eu tenho 3 decisões a serem feitas, né? Ou eu posso comprar, eu posso vender, eu posso fazer nada. Se eu uso a média móvel para mim ou qualquer outro indicador como um balizador para me definir a tendência, ou eu compro e faço nada, né, se está apontando uma tendência de alta, ou eu vendo e faço nada se está apontando uma tendência de baixa. Cara, você ganhou 33% de, você aumentou a sua capacidade de decisão em 33%. Então, ou seja, você tinha 3 decisões para serem tomadas e agora você só precisa decidir entre 2 coisas. Uhum. Cara, isso para mim é um puta ganho, tá? É algo que, beleza, a minha energia eu vou focar só em 2 decisões ao invés de tomar 3 decisões, por exemplo. Então seria mais ou menos essa ideia. E aí, nessas 2 decisões, aí sim, essa questão da experiência, do tempo de tela, do viés macro, você consegue
aplicar em cima disso. Né? Então, por exemplo, a direção no meu trade é determinada de uma forma objetiva. O quanto que eu vou tentar alongar o meu trade é determinado de um jeito objetivo. O trigger de entrada, aí eu posso me dar a discricionalidade de olhar e falar, não, acho que é nesse momento, prefiro esperar um pouco mais, etc. Então você consegue focar um pouco mais a sua decisão nessas coisas, ao invés de a todo momento você estar avaliando se é uma tendência de alta, se é uma tendência de baixa, agora eu tenho que entrar, agora eu não tenho que entrar, onde que eu saio, onde que eu coloco meu stop, etc. Então é muito mais uma ideia de, do mesmo jeito que eu falei do tamanho da posição, do position sizing, você saber administrar o seu oxigênio ao longo do tempo no mercado. Interessante pra caramba. Cara, tu já quebrou alguma regra, algum acordo que tu fez contigo mesmo por causa de emoção? Várias vezes, várias vezes. E dentro da minha expectativa de performance, eu considero que podem existir momentos como esse. Uhum. Que eu acho que também é um outro ponto, né? Que assim, no trade muita gente tem dificuldade. Porque ela toma o cenário perfeito como um cenário base. E não considera esses elementos de, olha, vai ter os momentos que você vai falhar, vai ter os momentos que você vai descumprir esses acordos que você faz com você mesmo. Tudo isso, assim. Já aconteceu, cara. Assim, já aconteceu e eu não tô imune de acontecer novamente, tá? Eh, eu acho que o o esse ponto de quebrar regras, igual eu falei, já é esperado em algum grau, mas cada vez mais o seu objetivo é tentar diminuir eles, né, e considerar eles dentro do seu plano inicial. Uhum. Eh, e as principais quebras de regras estavam justamente relacionadas a essa questão do sizing, pelo menos no meu caso. Da ideia de eu achar que o próximo trade, de fato, eu saberia o que que ia acontecer. E aí alocou demais. E aloquei demais. Preço médio também para mim era um problema muito grande. Inclusive tem até um caso curioso. Eu Quando você está fazendo trading, eu acho que o pior momento é quando você saiu de uma fase de um perdedor compulsivo e você começa a ter alguns ganhos. Você começa a acertar a sua mão, você começa a achar que você acertou a sua mão. Entra na fase hot hand. É. E qual que é o Faz o quê? Hot hand, a mão quente, né? Ah, Quando É, o cara sim. começa a fazer muita cesta exatamente. ali. E qual que é o problema? Como você passou por um período de muita dor no passado, Aham. você começa a acertar, acertar, acertar. A qualquer sinal de que você pode ter um stop ou você pode passar novamente por essa dor, você não quer viver isso, porque isso foi muito doloroso. E eu acho que a primeira alternativa que todo mundo recorre é o preço médio, né. Então nem foi tanto no caso de cripto, eu cheguei a fazer isso em cripto também, mas sei lá, se fosse fazer um paralelo para quem opera no índice, dólar, etc., é como se na época eu estivesse operando 5, 10 contratos e para mim era comum terminar o dia com 100 contratos, 120 contratos O posicionados. famoso preço médio. Exatamente. Ah. E isso é uma coisa de trading que é independente do mercado, tá. E o problema é que eu me acostumava com isso, entende. Então, beleza, eu ganhava vários dias, me acostumava com isso, e eu achava que era normal. E era curioso, porque eu achava que era normal, eu também ficar ansioso com isso. Faz parte do jogo, né. Uhum. Eh sei lá, eu sempre estudei música e, sei lá, você vai fazer um concerto, é normal você ficar nervoso, né. Você vai, pô, você tá cantando uma música difícil, é normal você ter que forçar não forçar, mas ter um tônus, ter Uhum. uma rigidez pra fazer aquilo. Eu achava que no trading era a mesma coisa. E minha mãe é médica, minha mãe me viu meio vermelho, assim, falou: "Cara, faz o seguinte, começa a medir a sua pressão quando você tá operando". E comecei a medir e aí eu comecei a ver, era normal, sei lá, a pressão tá 21/12, 22 por Cara, por 11, entendeu. E eu achava que isso era normal, e aí minha mãe virou e falou assim: "Cara, não faz sentido". Eu olhei e falei: "Espera aí, ó, se eu continuar assim eu vou morrer, né, não é normal". Eu achava que era normal, mas não era. Estava errado. E aí eu comecei a entender essa importância do sizing, a importância de entender que, o grande problema, e a maioria das pessoas físicas principalmente fazem isso, muita gente acha que a pessoa física, a maioria perde muito, isso é um fato. Mas uma coisa que pouca gente sabe, e a gente tem estatísticas que mostram isso, é que na verdade a maioria ganha na maioria dos dias. Só que em um dia o cara perde tudo e devolve tudo, assim. Então, essas quebras de acordo geralmente elas começam assim, né, nenhum prejuízo começa gigante. Geralmente é algo pequeno, você precisou corrigir, que não deu certo, não voltou, você tem aquela cabeça de sempre volta, uma hora vai voltar, até um dia que não volta mais. E eu só comecei a parar de fazer isso quando eu entendi que eu era mais lucrativo
aceitando essas pequenas perdas. Que no fim das contas era mais lucrativo, aceitando tomar esses dias de stop, aceitando tirar esses dias no prejuízo, aceitando que eu não precisava bater o meu limite de risco o tempo todo. Se eu bati, sei lá, 70% do meu limite de risco no dia, na semana, cara, esses 30% era uma gordura que eu ganhava a mais. E eu tinha uma mania, como eu vim do meio acadêmico, eu tinha mania de calcular a estatística de um monte de coisa. Então, eu tinha a conclusão, por exemplo, que eu era mais lucrativo operando menos dias na semana do que mais dias na semana. Então, assim, né, operar mais dias não necessariamente aumentava a minha lucratividade média. Então, quando eu acho que ver isso em números ajuda muito, né, Uhum. você se controlar nesse sentido. Porque senão você fica se influenciando pela própria história que você se conta. Sim, exatamente, exatamente. E a gente tem essas ideias. Eu acho que, assim, os números eles acabam ajudando, não é que ele vai resolver o problema, mas ele vai ajudar você a se convencer de que você tem que fazer aquilo, entendeu? É meio que a ideia por aí. E a gente entender que a gente tem uma percepção muito falha da realidade. É muito normal a pessoa olhar e falar, nossa, ou coisas que acontecem assim de trading. Eu brinco que assim, a partir do momento que a pessoa muda um determinado estilo, parece que tudo ao contrário começa a acontecer. Hum. Aquela mesma ideia de que você, sei lá, você quer comprar um carro X, parece que só vê aquele carro. Sim. E então uma coisa que eu vejo muito no público que a gente atende às vezes de varejo também, é que o cara vira e fala assim, poxa, todo trading que eu tento fazer no Bitcoin, o cara operava muito curto, saía muito rápido. Não, agora eu vou resolver alongar os meus trades. Aí, a partir daquele momento, parece que, beleza, todo trade que você faz, ele anda um pouco e volta, anda um pouco e volta, anda um pouco e volta, e não vai nesse objetivo mais longo da pessoa. Aí ela fala, não, beleza, agora eu vou começar a sair mais curto. Aí ele começa a ter a falsa impressão de que todo trade que ele saiu mais curto, o trade andou pra caramba, e etc. Só que assim, quando a pessoa começa a reclamar disso, eu falo o seguinte, beleza, volta todos os seus trades e vê se de fato isso aconteceu. Porque às vezes você tem essa percepção. Só que é uma percepção porque você viu os últimos 3, mas você não viu os últimos 20 em que de fato aquilo aconteceu. Então, eu acho que a ideia é essa, números. Acho que a gente não pode guiar 100% tudo por números, porque o mercado, ele por definição, ele é um problema que não se resolve. Se você tenta resolver numericamente o mercado, você vai ficar maluco, tá? Mas eu acho que o número ele te ajuda a se convencer de determinadas coisas. Coxinha, você falou algumas coisas aí que eu achei bem interessante. E eu acho que na parte em que você. Porra, eu acho que é também autoconhecimento aqui. Você foi falando várias coisas que você foi percebendo enquanto Aham. você foi estudando e tradando ao mesmo tempo. E você acha que para essas coisas que você percebia que você tinha uma dificuldade, tipo, porra, o preço médio. Aham. Então eu vou entregar isso daqui para os números em termos de sistematizar, porque às vezes o preço médio não é um problema para outra pessoa. Tem gente que sabe lidar bem com o preço Sim, sim. médio. Então, essas falhas, esses problemas, você acha que é interessante o cara encontrar um método quantitativo que tire a emoção dele, para o cara, em algum momento, utilizar essa percepção, o feeling dele, naquele ponto que, porra, ele pode ter um diferencial. Você acha que ir nesse caminho de quantizar, colocar em números, em dados, essas falhas, essas percepções erradas que a gente tem, é uma forma de se tornar um trader mais vencedor? Eu acho que sim, e eu acho que tem um outro ponto também. A gente está acostumado na vida, né, o discurso de, poxa, você tem que superar seus limites, você tem que sempre testar os seus limites, você tem que sair da sua zona de conforto, extrapolar os seus limites, dar o melhor, etc. E eu não sei se no trading é bem assim. Mindset, mindset. Não, porque é o seguinte, igual eu falei que, né, que eu estudava Aham. música e eu tinha uma professora de música, a doutora Maria Alice de Mendonça, que era uma mulher especializada em performance. Ela dava aula na UCLA, etc. Enfim, depois ela teve uma doença e voltou para a cidade natal dela e aí dava aula para algumas pessoas, mais como um hobby, assim, algo para manter a coisa ativa. E ela falava que no concerto você nunca tinha que tocar o seu limite. Por quê? Porque você tem que ter uma gordura. Você não sabe se o piano vai estar bom, você não sabe se o som vai estar bom, você não sabe se no dia você vai acordar com febre, você não sabe, sei lá, se vai brigar com a sua mulher ou com o seu marido 2 horas antes do concerto. Então você tem que ter uma margem de segurança que mesmo você tendo o seu pior, você ainda tem uma boa performance, tá. E por que que eu tô falando isso? Porque eu acho que no mercado, quando a gente tá falando de trading, é a mesma coisa. O cara chega e fala assim: "Não, meu limite é perder R$10.000 no mês. Se eu perder mais de R$10.000 no mês, eu perco a cabeça". Então seu limite não é 10, seu limite é 8. Porque você tem que ter uma margem de segurança para caso aconteça alguma coisa ou para caso você pise um pouco no pé,
você saber essas diferenças. Ou então, eu acho que a gente não pode excluir o elemento do cansaço de ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Você sabe muito bem disso, cansa. É, e a pessoa vira e fala assim: pô, se eu fizer 10 trades. Vamos falar de coisa de intraday, tá? Uhum. Se eu fizer 6 trades no dia, eu perco a minha cabeça, eu já não consigo raciocinar. Então, seu limite não é 6, seu limite é 4. Você conseguir tá sempre nessa zona de conforto, na minha percepção, posso estar errado, mas assim, na minha percepção, é o que vai permitir você ficar mais estável. Você delega para os números, né? Você tem os seus gerenciadores de risco, etc. Mas você entender que você não precisa estar no seu limite, eu acho que ajuda bastante. Acho que é a mesma analogia de um carro, assim. Não adianta você tentar achar que você vai dirigir bem, pô, você dirigindo a 150 por hora o tempo todo, sabe? E eu acho que no trading é isso, assim. Inclusive, eu acho que é onde, quando a gente compara ali a pessoa que está mais iniciante da pessoa mais experiente, é que às vezes o experiente vai olhar, o iniciante vai olhar uma pessoa mais experiente e vai achar que, pô, essa pessoa tá meio que, é, sei lá, não tá acelerando muito, tá, né? Vai de pouquinho em pouquinho e Dá pra ganhar etc. mais, né? Dá pra ganhar mais. Ou então a pessoa olha e fala assim, pô, mas você só fez só isso de retorno, né? Mas agora, assim, as pessoas não se dão conta de que, sei lá, você fazer 3% no mês dentro da sua conta, mas ao longo de muito tempo, isso aí é algo bastante impressionante, sabe? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? E é justamente essa expectativa muito alta, e essa variância muito alta, às vezes é o que justamente não permite a pessoa continuar no mercado a um prazo maior. Não, às vezes não é uma porrada, né, que você precisa, às vezes só consistência, né. E eu digo a questão de expectativa, eu digo a questão de limite mesmo, assim, entendeu? Uhum. Você não precisa estar fazendo aquele trade que você não vai dormir direito à noite o tempo todo, entendeu? Acho que é Mas, mais mas, mas de vez em quando é bom, pô. De vez em quando, né. vez ou outra, né? Vez Contar ou uma outra. história, né. Porra, como é que chega Então, no, mas aí como que é que chega tá. no É, churrasco de final de ano lá e seu tio ganhou mais dinheiro que você com um lote, né? Tem que ter pelo menos uma meme coin pra contar uma história, né, não, velho? ao mesmo tempo é uma coisa, assim. Igual que você falou, de vez em quando é bom. Mas de vez em quando. Agora, se você faz isso o tempo todo, no momento que você precisa pisar o pé, você não vai ter o oxigênio, você não vai ter o fôlego, ou você também já vai estar totalmente perturbado de um monte de decisão ruim que foi feita antes, entendeu? Hoje você tá ali dentro da área de análise técnica do BTG, né? E o BTG é conhecido por ter começado quase como uma trading house ali, Sim, né? sim. No começo. O que você já absorveu ali, o que você já bebeu ali dentro do BTG sobre essa cultura de trading que, Aham. porra, faz muito sentido pra você? Cara, eu acho que tem alguns pontos, assim, a gente fez um evento para público trader no banco há um tempo atrás, e quem abriu foi o Salute. O Salute, ele abriu falando que, quando ele era trader, ele era feliz. Então então foi interessante isso, assim. Ah. E a próxima frase que ele falou é que stop loss existe e é importante. Já vi o Esteves falando várias vezes que se tem uma coisa que ele sabe, é que toda semana ele vai errar alguma coisa. Então assim, se eu olho para esses caras que são uma referência para mim, e eles já partem da premissa que, cara, a gente vai errar, a gente sabe que a gente vai errar, quem sou eu que vou chegar aqui achando que eu vou acertar tudo? Então o que você precisa ter é de fato um plano para poder tomar, né, nesse momento e fazer. Eh, Outra coisa que é interessante dessa cultura, de trading do banco, a gente também, putz, já conversou com muito, trader da tesouraria do banco. Tem episódios lá no podcast GCE, Santucci, etc e tal, que muitos executivos do banco as pessoas não sabem, mas foram grandes traders no passado, assim. E o que eu acho que é mais interessante é que a cabeça do trader pessoa física vencedor, né, os traders pessoas físicas vencedores que eu conheço, e esses traders institucionais que são vencedores, cara, muda muito pouca coisa. Eh, Às vezes o ativo é diferente, a lógica, né, operacional é diferente, mas a cabeça, de certa forma, ela é muito parecida. A ideia de você saber dimensionar risco, você saber que você vai errar, de você saber que você tem que estopar, e que isso é uma forma de você ser lucrativo no longo prazo. Eh, a cabeça de um ponto importante, o Gessé Queres, que é um grande trader do banco, que falou que, assim, você precisa acertar o tema do mercado, e esse tema não precisa ser o seu tema,
Então, você saber reconhecer quando aparece uma ideia que é melhor que a sua e que faz mais sentido que a sua, ainda que não tenha originado de você, e entender isso, né. Então eu acho que, assim, se fosse para traçar pontos em comum, acho que é isso, é ponto de gerenciamento de risco, saber que vai errar, entender que beleza, não adianta o seu fundamento ser maravilhoso, o relatório que você fez é maravilhoso, mas o preço não subiu. Então acho que esses são os pontos, principais ali que eu vejo em comum. Eu vejo que tem muita pouca diferença, nas pessoas que deram certo nesse sentido. E a questão obviamente da humildade, de reconhecer que beleza, você tá com um cenário, passou um tempo você tá com outro cenário, passou mais 2 meses você pode estar com outro cenário e isso é normal, né. Você tem que saber a linha tênue entre você ter confiança naquilo que você tá fazendo e você saber quando que você passou do ponto e você já tá ficando arrogante e você já tá ficando cabeça dura em relação às coisas. Cara, quando você falou humildade, pra mim só vem principalmente, né, essa ideia de você continuamente buscar aprender. Como que você vê as diferenças, tendências, escolas e técnicas novas que, ao longo do tempo, dentro da escola da análise técnica? E o que que há mais de novo hoje, assim, que o pessoal tá falando? Cara, quando a gente fala de análise técnica, tá, sem dar uma de palestrinha e sem Uhum. querer estender muito nisso. Cara, a gente tá falando de algo que, sei lá, começou lá pra 1850, 1840, bastante relacionado à psicologia de mercado, né, tanto que o primeiro livro de psicologia de mercado, o primeiro livro de finanças comportamentais é do Joseph de la Vega, Confusão delas Confusiones, Hum. falava da bolsa da Holanda e como que era a dinâmica na bolsa da Holanda, que já existia contrato futuro, já existia etc. Tem até uma raiz um pouco mais antiga da análise técnica no Japão, que era nos mercados de De arroz, arroz né? Aham. e sakata. Então você tem a figura do Morihisa Roma, que era o samurai dos 100 trades, né. Hã. E uma curiosidade, ele tinha um sistema interessante que ele operava, se não me engano, ele operava na bolsa de Osaka, mas ele morava em Sakata. E ele tinha os serviçais que desenhavam um gráfico para ele, e ele tinha uma rede de informantes, de pessoas que ficavam no teto das casas. Então ele dava uma ordem de compra, aí um mandava um aviso pro outro de compra, ia de uma cidade a outra esses avisos para ele comprar na bolsa, então ele não estava fisicamente na bolsa. É uma coisa engraçada, curiosa, Não que tinha telégrafo, o cara fazia as plaquinhas, né? sei lá, ele tinha 150 pessoas, 250 pessoas de uma ponta a outra e também voltando as cotações para ele poder desenhar os gráficos, assim. O cara devia operar um volume bizarro pra tirar um prêmio disso aí, não? Ou Não, então ele pagava muito pouco, essa galera. não, É um muito dos louco. dois. Muito Muito louco. intermediário, né, no meio da Caralho. operação. Tem um livro legal do Andrew Lo, que é o diretor de engenharia financeira do MIT, né, Ah. ele chama isso The Evolution of Technical Analysis, from Stone Tablets to Bloomberg Terminals, que era justamente mostrando que como que o ser humano ele sempre teve essa ideia de registrar preço, tentar achar padrões e tentar identificar isso. Qual o nome do livro? The Evolution of Technical Analysis, bem legal. Nossa. O Andrew Lo é o cara do Mercados Adaptáveis, Sim. ele é Ah, conhecido da também, né. teoria dos fractais? Esse é o Mandelbrot, né? Esse é o Ah, é Mandelbrot, verdade, verdade. O Andrew Lo, ele tem um livro chamado Mercados Adaptáveis. Ele é o diretor de laboratório de engenharia financeira do MIT. E ele Irado. tem algumas coisas de análise técnica, apesar de também ser um cara de fundamento. Hum. Mas assim, e aí quando a gente ruma pro década de 29, década de 30, a gente tem os estudos do Charles Down, a Onda de Elliott, aquela análise técnica que virou análise técnica tradicional, mas depois dos anos 70 o foco quantitativo ele cresceu muito. Então, Paul Tudor Jones, por exemplo, quando vocês vão ver, ele tem o Peter Borish, que é o analista técnico dele, que montava os modelos matemáticos dele. Então, Qual a diferença da análise técnica para o quantitativo? Porque, assim, eu vejo muitos aspectos parecidos entre os sim. dois. Cara, a análise técnica mais tradicional é como se fosse o avô do método quantitativo, o avô do quant, Hum. digamos assim. Porque, inclusive, cara, no meu LinkedIn a coisa que mais aparece é analista quantitativo me seguindo e às vezes mandando mensagem perguntando de indicador técnico, dessas coisas assim. Porque esses caras usam bastante nos modelos. É, quando a gente fala de análise técnica, a gente está associando muitas das vezes a análise gráfica. Mas eu acho que assim, a análise gráfica é uma parte da análise técnica. Então, por exemplo, quando eu faço aqui para o banco estudo de sazonalidade, por exemplo, é análise técnica, mas não necessariamente está envolvendo padrões gráficos, essas coisas. Hum. Então, na verdade, as coisas são muito próximas. É a ideia de você usar dados para poder tentar construir um modelo e dentro desse modelo você tentar ter algum elemento preditivo, você tentar ter algum edge dentro do mercado. Então as coisas elas se Edge. misturam muito. A É. vantagem, você tem alguma vantagem. Uhum.
Né? Você ter algo que você olha no passado e essa coisa deu certo no passado. Então, assim, são coisas extremamente próximas, mas até respondendo a sua pergunta anterior, eu acho que o caminho da análise técnica atual é cada vez mais ir para essa ideia de modelos quantitativos. Na verdade, já está indo, já foi, né, na verdade. Uhum. Mas você tentar ter essa noção mais objetiva. E um outro ponto é você usar a análise técnica para identificar sentimento de mercado e algumas coisas. Por exemplo, uma das coisas que eu faço no banco, que dentro que eu vejo que a galera gosta mais e que, por exemplo, a galera que é institucional, a galera que é da tesouraria, a galera que é mais de fundamento gosta, é quando eu uso alguns elementos técnicos para tentar identificar sentimento. Então, por exemplo, estudos de força relativa. Eu pego lá os ETFs de consumo discricionário e divido sobre consumo não discricionário. Isso me dá uma noção de propensão a risco do mercado. Ou quando eu pego todos os outros criptoativos e eu divido pelo preço do Ethereum e eu tenho os gráficos deles, eu consigo ver qual que está tá outperformando relativamente em relação ao outro. E aí você usar a análise técnica não como um elemento isolado para você tomar uma posição específica, mas para te ajudar a construir um cenário de mercado, de certa forma. Acho que é um bom caminho para se usar, independente se você for fundamentalista ou analista técnico, especificamente. Isso vai te levar a olhar para ativos não de uma forma isolada, mas de uma forma relativa, porque tá no nome, né? Estudo de força relativa. Você vai olhar ali quem tá com mais tendência em relação ao outro e vai tentar É, e você fazer a escolha e certa. você ter a confiança de alguns dados. Então, putz, toda vez que o Bitcoin cai, você vai fazer um estudo de drawdown. Hum. Toda vez que o Bitcoin caiu, sei lá, 30%, a maioria das vezes que ele caiu 30%, a gente teve uma recuperação, não teve. Ou você olhar e ter uma ideia de sazonalidade. Você pega e olha a performance do Bitcoin todos os meses e você consegue ver se, poxa, em agosto ele tende a ter uma performance melhor do que julho, ou alguma coisa do tipo. Não que você vai operar isso, não que você vai usar único e exclusivamente isso para poder operar, mas eu acho que isso vai te ajudar a ter uma construção de sentimento. E aí, se você avaliou algo no fundamento que diz que o Bitcoin pode subir em agosto, e você olha na sazonalidade e estatisticamente faz sentido que ele suba em agosto, você consegue combinar as duas coisas e ganhar um pouco mais de confiança dentro daquilo que você está fazendo. Essas são coisas que eu vejo que, assim, quando eu faço aqui dentro do banco, as pessoas olham um pouco mais e perguntam um pouco mais. Entendeu? Costinha, e falando aqui de ainda nesse tema de trade, análise técnica, qual é o gráfico mais interessante do mercado de cripto hoje, na tua opinião? O que tu tá olhando aí? Cara, além do próprio Bitcoin, do próprio Ethereum, tentando trazer algum nome diferente, eu tô gostando muito de Cardano, tá? Uhum. O pessoal vai botar o gráfico na tela. A gente usa um modelo de tendência aqui chamado Keller Trend Model, que é basicamente você olhar algumas médias móveis, algumas relações de médias móveis num período maior, né, num gráfico semanal que a gente fala. Cada barrinha aqui vai representar o que acontece ao longo de uma semana. E esse modelo me dá ali quais seriam os sinais de longo prazo, tendência de longo prazo, tendência de médio prazo e tendência de curto prazo. No modelo ideal, qual que é a ideia? Né? Eu gosto de pegar o que está com a tendência de longo prazo, por exemplo, de alta. A tendência de médio prazo saiu de queda e virou para alta. E a tendência de curto prazo está em queda e agora está virando para alta. Tá? Dentre esses sinais, a Cardano ela mostrou esse sinal para a gente. Então, a tendência de longo prazo, quando a gente teve o movimento de correção de novembro 24 até junho 25, a tendência de longo prazo de alta ela quase que secou toda dentro do modelo, que é essa primeira barra que o pessoal está vendo aqui. E depois a gente começou a ter uma retomada, especialmente ali a partir de julho 25. Para quem não lembra, saiu de 54 centavos de dólar e foi mais ou menos ali para cerca de 80 centavos de dólar. Essa semana especificamente, a gente está gravando aqui no dia 14/8, está subindo cerca de 11%. Em contramão do mercado, inclusive, né? Na contramão do mercado. E tem um outro ponto. Pensando na volatilidade média, 11% não seria tanta coisa assim. O sinal de médio prazo, ele saiu ali de junho, do final de junho para julho, para um sinal de médio prazo de alta. E no curto prazo, a gente chegou a ter uma semana de 28 de julho que ele virou para queda, mas nas últimas 2 semanas voltou para alta e voltou a acelerar. Tá? O que eu estou olhando aqui de Cardano seria mais ou menos ali, para cima de 1,15, a gente poderia ter um movimento de alta expressivo. E é o estilo de trading que eu gosto. Que a gente já teria essa tendência de longo prazo definida. No médio prazo a gente pegou uma retomada e no curto prazo a gente teria uma nova aceleração. Até mesmo pensando da onde que o preço saiu,
tá? E que daquela orientação que eu falei de médias móveis, saiu de próximo da sua média móvel de 200 dias. O movimento de queda que tentou virar ali para baixo de 52 centavos não conseguiu dar continuidade e o mercado voltou a recuperar, me parece ser uma boa ideia. Ou pelo menos me parece ser um trade que a relação risco-retorno para mim está bastante favorável. Dentro daquelas questões que a gente falou, meio que do jeito que a gente trabalha, a definição da tendência obviamente ficou objetiva, né? A questão da simetria do risco-retorno parece interessante. E aí o detalhamento que eu faço seria na análise do price action em si. O que seria essa análise do price action? Aí é a parte subjetiva. Eu começar a comparar quantas semanas de queda a gente teve em relação às semanas de alta, qual que era a amplitude das semanas de alta em relação às semanas de queda, se quando a gente tem um movimento de alta, a gente tem continuidade desse movimento ou não, quando a gente tem um movimento de queda, a gente tem continuidade desse movimento ou não. E é o que me parece que está acontecendo em Cardano. A gente começou a ter mais amplitude nas semanas de alta, né? Ou seja, a gente começou a ter um fluxo mais forte nas semanas de alta do que nas semanas de queda. Essas semanas de alta que tiveram alguma continuidade, ou seja, você tem aquela urgência do mercado ali deslocar depois de um determinado movimento. E as semanas de correção que a gente teve no meio do caminho, que foi ali no final de julho, não tiveram uma amplitude grande, não tiveram um fluxo grande e rapidamente elas foram revertidas. Então isso me mostra que, de fato, me parece que é um criptoativo, por exemplo, que está tentando subir. Aonde isso pode subir, não sei dizer com 100% de convicção. Mas uma região que eu fico de olho seria próximo de 1,26 e depois, quem sabe, até um pouco acima, próximo aos 2. Caso isso aqui dê errado, a simetria me parece favorável. Porque, sei lá, a gente tem a sua média móvel de 200 dias ali em 61 centavos, para baixo de 50, para baixo de 49, a gente poderia, sei lá, para quem for fazer um trade, colocar um stop. Uma coisa assim. Então, para mim, é um gráfico que estou olhando com muito cuidado, com muito carinho. Obviamente, além do próprio Bitcoin e do próprio Ethereum. Né? No caso do Bitcoin, colocando aqui na tela, se você olha nas últimas semanas, a gente chegou a ter uma contração de volatilidade. O Bitcoin caiu, consolidou ali perto dessa região entre 108 mil dólares e a região de 119 mil dólares, que parece que é uma região grande, mas quando a gente coloca na perspectiva da volatilidade, não é uma região tão grande assim. O próprio mercado como um todo, você teve quando você olha, tem alguns investidores, até institucionais, que a gente faz call semanal ali para comentar sobre o 10 anos, por exemplo, parte de análise técnica. E tá algo muito repetitivo já tem algumas semanas, porque o mercado está muito consolidado, está muito travado. Então, isso aí acaba contribuindo para o Bitcoin também ficar um pouco mais consolidado, apesar de ter rompido a sua máxima histórica recentemente. Pensando numa ideia de fechamento de curva para frente, que é o que está sendo posto e que tanto a parte de fundamento quanto a parte de análise técnica também estão conversando nesse sentido, é algo que sim pode dar um novo impulsionamento no próprio Bitcoin. Pro cara que é leigo, quando você fala fechamento de curva, o que quer dizer isso exatamente? A queda nos juros americanos, a queda no 10 anos, nos juros de 10 anos dos Estados Unidos, que poderia implicar no Bitcoin se comportando como esse ativo de risco. O mercado ficaria mais propenso a risco como um todo, e aí, teoricamente, o Bitcoin poderia surfar esse movimento. Tá? Cara, E também, desculpa, deixa eu interromper. E a tese de uma continuidade nesse dólar mais fraco, que a gente está vendo de fato um DXY que mede a força do dólar mais fraco nesse ano, mas que quando você coloca isso em perspectiva, esse movimento ele pode ficar ainda maior. Inclusive, recentemente. E aí é o que eu falo da questão de estilos de trading. Muita gente olhou o DXY caindo e falou, beleza, já caiu bastante, está na hora desse dólar recuperar e etc e tal. Não me parece que é o que está acontecendo, até porque recentemente, quando a gente teve a escalada nas tarifas do Trump, o DXY saiu, sei lá, de 98, foi para 100, mas rapidamente esse movimento já reverteu novamente, e o DXY agora, nesse momento, inclusive, ele tá, deixa eu pegar aqui, ele tá negociando nos 98 novamente. Então, você ter uma tese de uma continuidade de fraqueza do dólar, com uma curva do 10 anos que ainda não começou o seu movimento de fechamento, que é o que está sendo esperado no lado fundamento, macro, mas também no lado técnico, teoricamente eu acho que sim, os criptoativos poderiam se beneficiar disso tudo. Inclusive, você citou aí da fraqueza do dólar e a gente estava falando aqui em off do papo que a gente fez com o Gustavo Franco, né? Ele falou que a estratégia comercial do Trump no fim do dia é isso, ele quer um dólar fraco. Sim. Então, se fosse olhar uma tendência macro, né? Olhar algo macro, não olhando só para o gráfico, tipo, o que esse cara tá querendo fazer com toda essa guerra comercial no fim do dia, como ele não consegue fechar um acordo comercial ali direto com a China para o renminbi valorizar,
ele adotou a estratégia da guerra comercial, que foi algo que aconteceu lá na década de 80. Ficou bem legal. O Gustavo Franco trouxe legal. essa perspectiva Aham. dentro do episódio do porquê que o Trump tá fazendo isso dentro de uma lógica, não achando que ele é um maluco, nem Sim. nada. Ele Nem tá sem querendo... teoria da conspiração, né? Exatamente. Aham. Mas, Valdir, não sei se você já vai mudar de assunto Não. pra... Eu ia perguntar sobre o Bitcoin, né? Que, pô, você tá olhando aí deixa eu fazer uma antes pra você aqui, cara. então manda aí, manda vou aí. me colocar aqui no lugar de outsider aqui do É. papo, totalmente. Ah. Ele falou aqui de Cardano. Acho que você aí nos seus estudos também poderia deixar alguma coisa aí que você tá olhando aí de oportunidade. Eu acho que, pô, é uma boa. Vou falar aqui de um trade AD que eu soltei em conjunto com o Coxinha pra base do BTG, né? Que foi o trade de Ethereum. Aí tem uma Sim. entrada em 3.800, né? Sim. E você setou um stop não, né? O take profit lá em 5.400, foi isso? Foi por aí. E cara, a gente, do lado, tanto, porque aqui, como que a gente elabora, né, esses trades? Eu também trabalho com modelos, né, modelos de tendência, apitou lá para Ethereum, força relativa contra o Bitcoin, e fundamentalmente tem algo que explica isso e que fomenta a continuação desse movimento, que é o quê? Cara, o Ethereum, ele tinha uma narrativa muito complicada. E, inclusive, a gente teve um episódio aqui que foi com o Pedro Bergamini, um cara que desenvolve para Ethereum, desenvolve, inclusive, para Sky, né, que era Maker, um dos maiores protocolos de DeFi. E algo que ficou constatado naquele episódio é que Ethereum é complicado pra cacete. Né? Então, pô, como é que você vai vender esse negócio em Wall Street pro regulador? Pro cara que vai construir solução institucional em cima dessa blockchain pública? Você tem que simplificar essa parada. Como que você simplifica isso? Qual é a maior narrativa em cripto agora? Stablecoins. Por quê? Sim. Dólar. Como que você cria demanda para Treasury americana? Você precisa, né, espalhar o dólar, criar mais capilaridade através de tecnologia. Stablecoin é isso. Onde é a blockchain que tem mais stablecoin? Ethereum. Qual foi a lei que foi passada agora que permite, de fato, que corporações interajam com essa nova tecnologia, que dá um arcabouço regulatório? Genius Act, que foi aprovado e sancionado pelo Trump e era uma das prioridades da campanha dele, né? Então, porra, todo esse conjunto de fundamento, o momento macroeconômico que está propício para ações, para cripto, que você falou aí, né? Do fechamento de curva e tal, o VIX lá embaixo, também tem spread de crédito, também está comprimido. E esses fatores de momento, pô, Ethereum tá despontando e também, se olhar para os fluxos dos ETFs, pela primeira vez a gente está vendo uma diferença sustentável em termos de os ETFs de Ethereum estão captando muito mais do que os de Bitcoin. Cara, teve uma entrada que foi 3 dias atrás. 1 bi entrando nos ETF da BlackRock e da Fidelity. E no Bitcoin foi tipo 100 milhões nesse dia. Então, Wall Street acordou para isso. E, pô, acho que Ethereum tá num gráfico muito interessante. E não só Ethereum, mas os betas de Ethereum também, né? Ativos de DeFi que estão relacionados a essa narrativa de stablecoin e especificamente Link, né? Que você até tinha mencionado aqui em off. Né? Sim. Chainlink tá bem legal também. E só pra complementar uma coisa que você falou, eu acho que assim, quando eu comecei a estudar cripto, muito se questionava sobre a adoção institucional e etc e tal. Tinham as várias BitConfs da vida e etc. E a cabeça do pessoal era totalmente diferente. A galera andava com a camisa Don't Tread on Me enfim, né? Not your keys, not your coins. Que ainda é verdade. E o pessoal usava, eu lembro que tinha uma camisa que a galera usava muito, que era Fuck the Banks, então umas coisas assim, entendeu? E hoje, na verdade, a gente vê o mercado todo comemorando quando você tem uma adoção institucional maior, quando você tem esse tipo de coisa. Então, acho que assim, tudo que você consegue explicar para um investidor institucional, traçando os paralelos com o mercado tradicional, ou seja, né, criptos que, igual que você falou do caso de stablecoin. Eu cheguei a fazer um curso, nem sei se existe mais, tá? Aí eu até te pergunto se existe, que eu acho que tinha da Universidade de Nicosia. Nicosia, tem? Nicosia. Eu acho que ainda tem, eu tenho esse curso aí. Eu tinha feito esses cursos, etc. E eu lembro que tinha Aquele que você ia no metaverso, né? Não, na época não tinha metaverso, cara. Acho que 2021 teve. Aí você entrava lá no Decentraland lá da vida. Eu fiz quando em 2017 era até o Antonopoulos, que era o professor e tal. Você não conhece o Antonopoulos e está assistindo esse podcast, você deveria, porque ele é leitura obrigatória para todo mundo que quer entender de cripto. Exatamente. E aí, mas enfim, tinha capítulos de stablecoins e tinha essa discussão de stablecoin. Então, eu acho que assim, as stablecoins elas acabam sendo uma fusão entre esses dois mundos. Então, tudo que você consegue explicar mais fácil, eu acho que necessariamente a barreira de adoção é muito menor.
Cara, mas aí vem a minha pergunta, né? Porque, pô, beleza, Ethereum tá nesse momento foda e tal, e agora tá todo mundo falando de adoção institucional, não vai ter mais bear market. Isso foi uma mesma coisa que eu ouvi lá em 2021. E vai ter bear market sim. Sempre tem. Agora, existe essa ideia dentro de cripto de que existe um ciclo de 4 anos. O Uhum. ciclo do halving, o ciclo de 4 anos, primavera, verão, enfim. Inv- Criam-se narrativas, né? Tu concorda com essa ideia e tu enxerga isso no mercado? Ou talvez tu veja que isso vai de fato mudar por conta dessa mudança na infraestrutura de mercado, dos participantes mesmo? Uhum. E se sim, que fase do ciclo a gente estaria? Tá, eu acho que ciclos existem, ciclos importam, mas quando a gente está falando de cripto, a gente ainda tem uma amostra muito pequena. A gente ainda tem muito pouco tempo para poder determinar, com cravar a duração desses ciclos e cravar a importância desses ciclos. Acho que o próprio ciclo do halving é algo que a gente tem observado. Cada vez a gente tem uma propensão menor de ganho em cima de você tradear esses ciclos. Acho que eles devem ser considerados, mas assim, quando a gente está falando de cripto, eu confesso que eu acho que a gente ainda precisa de ter mais tempo para poder ter a mesma confiança em, por exemplo, quando a gente opera um ciclo presidencial dos Estados Unidos em ações, né, que de 4 em 4 anos você tem quando você olha o mercado americano, você consegue ver tendências muito bem definidas em ano pré-eleitoral, em segundo ano de mandato, etc e tal. Acho que no caso de cripto a gente ainda tem uma amostra muito pequena, a gente tem pouco tempo para poder usar isso como um motivo para poder entrar numa determinada operação ou tomar uma determinada posição. Até porque o que eu acho é que para o futuro os ciclos de cripto eles vão ficar muito mais próximos aos ciclos de mercado de risk on, risk off, por exemplo. Entendeu? E em que fase desse ciclo que a gente tá agora, você acha que a gente tá? Estamos chegando no fim da festa, estamos no meio, estamos ainda nas introduções, oi, tudo bem, como vai? Cara, eu acho que a gente de certa forma está no início ainda, Hum. tá? Mas não por causa das idiosincrasias do Bitcoin, e sim por causa de um cenário de juros para frente. Um cenário de dólar mais fraco, igual a gente conversou, num cenário em que o visão do banco é de um corte no juros americanos esse ano, mas a gente tem membros do Fed, tudo bem que é não votante, mas falando de 3 cortes. Enfim, eu acho que nessa mudança de dinâmica global, talvez a gente esteja no início de um ciclo. E Minha tem, percepção é essa. no gráfico aí também tem alguma coisa ali que suporte essa sua visão? Cara, de certa forma, sim, porque o que a gente está vendo é que quando a gente fala do Bitcoin negociando a $117.000, e quando a gente lembra que o topo ali de 2021 foi $70.000, quando a gente coloca isso em perspectiva de volatilidade média, não é um movimento tão grande assim que aconteceu. Essa saída de 70 para 120. Você fala assim, pô, mas percentualmente é bastante coisa. Bem, é bastante coisa. Mas quando a gente coloca isso na perspectiva da volatilidade, a gente ainda não está falando de um movimento muito grande. E quando a gente para pensar que o rompimento daquele. Eu estou traçando as ferramentas aqui, mas, por exemplo, quando a gente para pensar que a superação daqueles patamares de outubro 21 foi um grande marco para o mercado, eh, a gente estaria, teoricamente, no início desse movimento. Tá? Então, sei lá, um Bitcoin a $170.000, a mais de $200.000, eu não acho impossível quando a gente coloca isso pela régua da volatilidade. Porque é aquela coisa, né? A gente está olhando movimentos, às vezes, muito pequenos no dia a dia, mas no caso de análise técnica, por exemplo, eu puxo para um gráfico semanal, puxo para um gráfico mensal, por exemplo, essa alta que a gente teve ali de 23 para 25 é uma alta expressiva, de fato, mas dentro de um contexto técnico maior, ainda não é um movimento tão grande assim. Cara, eu achei bem legal o que você falou, porque, pô, a gente começou apresentando aqui no começo duas maneiras de você operar no mercado, tendência e reversão. Sim. E aí você fez agora uma análise agora há pouco, aplicando essa ideia de tendência, né, modelo de Keller, que você falou, Aham, em 3 janelas diferentes, né, uma janela de curto, médio e longo prazo, sim. que seria o quê? Diário, semanal e mensal? Não, na verdade, esse modelo, o David Keller, ele era um analista técnico da Fidelity, Aham. inclusive. Ele era o cara que comandava a Fidelity Chart Room, que era ah, o departamento de análise técnica deles. E ele tem um indicador que é. Cara, não tem problema eu falar o indicador assim.
A tendência de longo prazo para ele é a diferença entre a média móvel de 21 semanas e 34 semanas. A tendência de médio prazo dele é a diferença entre a média móvel de 5 e 13 semanas. E a tendência de curto prazo para ele é a diferença, deixa eu só pegar aqui certinho, é a diferença entre 1 e 5 semanas. Tá? Então, seria a diferença entre duas médias maiores para ele, mostra a tendência de longo prazo, duas médias intermediárias de médio prazo e a distância do preço, né? Porque a média móvel de 1 é o próprio preço. Uhum. E a média móvel de 5 semanas seria a tendência de curto prazo. E dentro dessa leitura, tu acha que o preço ainda não esticou demais pro Bitcoin, né? Não, ainda não. Até mesmo quando a gente olha a comparação dessas distâncias de média móvel ao longo do tempo, por exemplo, só para vocês terem a perspectiva, em abril 24, a distância dessas médias maiores, da tendência de longo prazo, estava em 13,83. Ou seja, elas tinham 13% de distância entre si. Atualmente, a gente está com 6,21. Então, ou seja, esse movimento ele não está tão dilatado ainda. Tá? Então, quando a gente olha em 21, por exemplo, essa distância chegou a 24%, mais ou menos. Porque sempre que o preço... O que acontece? Né? Sempre que o preço acelera um determinado movimento, essa distância entre médias móveis aumenta. Né? Mostrando que, de fato, você teve um ganho de momento muito grande, você teve uma aceleração muito grande. Então, por enquanto, o preço está subindo, mas ele está subindo de uma maneira estável. Não dá para a gente considerar que, de fato, a gente teve uma aceleração do preço. Irado. Cara, acho que a gente tá chegando aqui nos finalmentes, quase nos takes rápidos. A não ser que o Josu tenha alguma Não, site. não, acho que, pô, já tem É um uma dever puta de casa aula. aqui, Tá que pariu. algumas coisas aqui, algumas lições aí pra dar uma olhada ali nas minhas meme coins. Eu tenho uma Algumas. história com meme coins, velho. Qual que é? Eu fui assistir a final da Libertadores graças ao Elon Musk e à eleição do Trump. Foi, porra. Ali naquele período ali, twitteiro, gosto muito de ficar olhando o Twitter ali. Botei na minha cabeça de que se o Trump vencesse com aquela proximidade ali do Elon Musk, a Dogecoin ia dar porrada. Não tinha E como. foi, E foi. E deu. Não fiquei olhando análise técnica nem nada, não, mas, porra, fiquei com isso na cabeça. Falei, porra, isso aqui vai dar certo, velho, não é possível. E depois vendi a Dodge ali num preço que eu já achava. Falei, porra, isso aqui tá esticado. Olhando o market cap, eu achei que o market cap, falei, isso aqui não faz sentido nenhum. Não tem como também, porra, não faz sentido. E aí, um amigo meu falou, cara, dá uma olhada em PEP. Aí eu fui lá olhar PEP, aí pronto, fechei o pacote da minha viagem lá pra olhar meu fogão amassar o Atlético Mineiro lá e a gente vencer essa Libertadores. Porra, cripto, foi uma história boa. Essa daí eu conto, porra, com alegria. Eu tenho uma engraçada também, que na época eu não chamava meme coin, né? Uhum. Tinha nesse boom de ICO, tinham várias criptos aí que apareciam do dia pra noite. E não vou citar o nome, obviamente, que inclusive era uma cripto brasileira. Mas de experiência curiosa que eu tive com essas criptos menores, foi de uma que eu e um amigo meu a gente comprou, era um valor muito pequeno. E acabou que negociava muito pouco, assim. Então, o que a gente fazia era botava algumas ordens. O que a gente fazia era tentar ser o market maker dessa cripto, entendeu? Então a gente botava umas ordens um pouco mais abaixo, botava umas ordens mais acima, abria o spread da cripto e tentava ficar coletando esse spread. Só que era só eu e ele. E fazendo nisso, a gente acumulava cada vez mais as criptos que a gente tinha. A gente meio que já dava o dinheiro por perdido, mas começava a acumular. Eu sei que chegou num período que dessa cripto brasileira a gente tinha, sei lá, 30% do mercado. Cara. Exatamente. E qual que era a nossa estratégia? E aí, beleza, a gente tinha 30%, mas, cara, você ter 30% de nada é você ter nada, né? Então, o que a gente fazia é que a gente ficava no book, mas sei lá, deixava uma ordem lá em cima, sei lá, 800% acima do preço de tela e uma ordem de compra, sei lá, 800% no fundo, entendeu? Abaixo do preço de tela. E deixava lá. A gente deixava de bobeira. E, enfim, dessa época tinha muitos grupos que faziam pump and dump de cripto e etc e tal. E a gente não participava disso, a gente só deixava essas ordens na tela e tava fazendo outras coisas, e de repente esse amigo meu me ligou um dia e falou, cara, dá uma olhada lá nas posições, o que aconteceram. Bateu. Cara, eu sei que por acaso em algum grupo, até hoje eu não sei qual grupo, alguém tentou fazer um pump and dump nessa cripto. E, cara, as nossas ordens que a gente deixava meio que as ordens impossíveis, sabe? Eu não lembro quantos por cento era.
eu sei que dessas ordens impossíveis que a gente deixava, bateu. Assim, foi uma pura sorte, não teve técnica nenhuma. E aí, sei lá, eu lembro que foi coisa do tipo... Cara, eu não vou lembrar o valor exato. Era, sei lá, 5 mil reais virou, tipo, 48 mil reais, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? E por uma pura ação do acaso, assim, não teve nada, então... Aí pode dar uma fonte de edge não convencional, né? Pô, você pega um ativo que é líquido, você compra ali um pouco dele e bota ali umas ordens, né, sei lá, um ativo que tá favorável a ser pump dumpado, né? É, foi sorte, no fim das Ah. contas foi sorte. Se você tem um raciocínio de amostra, você faz isso ao longo do tempo, você não vai se dar bem, entendeu? Ah, E pra gente também foi um livramento, porque graças a Deus a gente conseguiu sair daquela cripto que não valia nada, entendeu? Querido Costinha, vamos para os takes rápidos. Agora é hora que você responde bate pronto. Se quiser justificar tudo bem também, Ah, vai ser uma dificuldade, porque às vezes eu sou prolixo. melhor ainda, mais conteúdo. Vamos lá. Um padrão gráfico subestimado e um superestimado. Um subestimado... Vou pensar aqui. Padrão gráfico subestimado? Pode ser um indicador também. Subestimado... Ah, tá, um indicador subestimado é média móvel, com certeza. Superestimado. Um Ou subestimado. subestimado. Exatamente. É um indicador muito mais poderoso do que ele parece e todo mundo acha que entende de média móvel, na verdade, sem entender. E superestimado. O indicador o IFR, que muita gente usa para poder tentar pegar topo e fundo de mercado, né? E usa o conceito do sobrecompra e sobrevenda. Então, e é um indicador que muita gente fundamento usa. Isso seria o RSI, né? O RSI, muita gente fundamento usa. Não, pô, vou comprar porque também tá sobrevendido, etc. Eu deixei de usar essa Mas na porcaria. verdade, quando você está em movimento de tendência, o preço ele pode ficar esticado por mais tempo. O erro que mais te irrita quando você vê alguém analisando um gráfico. Um erro que mais me irrita quando eu vejo alguém analisando um gráfico é a pessoa falar que o preço parou por causa da média móvel ou o preço fez um determinado movimento por causa do padrão gráfico. Porque o preço não se move por causa do gráfico. O preço se move por causa dos fundamentos, se move por causa do macro. E o gráfico é só ele só mostra a reação ao que está acontecendo. Se você pudesse apagar um indicador do planeta, qual seria? O tal do SMC, que é o método que o pessoal tem usado aí. SMC? É o Smart Money, a galera tá falando disso bastante. Smart Money Concept, Isso aí é Trading. totalmente novidade. Não que eu Smart entenda Money. tanto Cara, assim se do abrir assunto, o mas... Twitter e o YouTube gringo, a galera tá falando Ah, é? porque, segundo eles, é um método que o institucional opera. Ah, sempre tem Porque essa, o né? institucional comprou aqui, o varejo vendeu ali, enfim, isso aí. Eu Os acho. segredos institucionais. Sempre já teve Tipo bastante isso. gente fazendo dinheiro com isso. Não, tipo isso. E, inclusive, quando eu entrei no banco, eu achava isso, né? Falei, beleza, eu vou entrar no banco, Vai descobrir o segredo. o pessoal vai abrir uma gaveta, tá trancada, vai me entregar um Os livro. algoritmos. Eu vou abrir o livro e o livro... Não, cara, eu cheguei aqui, eu operava do mesmo jeito que eu operava em casa. E até hoje eu dou recomendação de um jeito muito parecido com o que eu fazia em casa. Irado. Quem você acha que é Satoshi Nakamoto? Eu acredito que seja o Ralph Finney, na verdade. E eu acho que a gente nunca vai saber porque, obviamente, ele, né, já morreu, não tá aqui. Mas, na minha percepção, a história aponta que poderia ser o Ralph Finney, de fato. Que é um dos, né, pra quem não sabe, é um dos cypherpunks que estavam lá desde o início enfim, de todo... que originou o movimento do cripto, né? Valtinho, vocês estão computando as respostas de quem seria o Satoshi Nakamoto? Eu tava pensando isso agora, velho. Pô, Teve seria alguém que uma... já falou Ralph Finney ou não? Não, teve. É. Ralph Então, Finney eu é um dos queria nomes que mais daqui apareceram. a pouco, no 100º Crypto Never Sleeps, tivesse lá uma tabela com, porra, a maioria falou que é fulano Você e sabe o tal. que tá acontecendo agora? Ah. A gente tá começando a pensar com a cabeça de amostra. Olha aí, olha aí. O Ralph Finney tem um viés, porque tem um documentário que saiu de cripto um tempão atrás, que citava o Ralph Finney, em 2018, citava que o mais provável era o Ralph Finney, né? Alguém já meteu o Pode ter Elon esse Musk viés aqui? aí. Já. Quem foi? Eu acho que foi o Falso Botelho. Que falou que era o Elon Musk. Pode ser, ou pode ser o próprio falso, às vezes o falso é o Pode Satoshi, ser. a gente não sabe, cara. Inventou um negócio pra ficar tradando, né? É o que o Satoshi falaria, né? Cara, análise técnica ou fundamentalista? Você só pode escolher um. Análise técnica.
Eu não consigo ter confiança de comprar alguma coisa sem olhar o gráfico daquilo. Empresa do mercado tradicional que você admira. Putz, se eu falar Nvidia fica meio clichê, né, mas eu acho que é uma empresa que eu admiro. Ah, as próprias empresas do Elon Musk eu admiro, a própria Apple eu admiro. Eu acho que tudo que tenta fazer aquilo que parece ser impossível é algo que me admira, assim. Eu gosto muito de ver histórias de pessoas que, se dedicaram a fazer aquilo que todo mundo achava que não podia ser feito. E que, de certa forma, acordam todo dia tentando fazer o melhor disso, né. Tem uma frase do Vince Lombardi, ele era um técnico de futebol americano, não sei se vocês já viram, mas ele falava com o time dele. Tem um dos discursos dele com o time dele que ele dizia: "Senhores, nós perseguiremos a perfeição e a perseguiremos implacavelmente, ainda que não a alcançaremos, mas no meio do caminho nós encontramos a excelência". Então acho que é isso. Eu acho essa frase muito legal e acho que todo mundo que seguia por essa premissa, eu gosto de ver, assim, são histórias que me emocionam. Uma empresa do mercado cripto que você admira. A Mint. Não, mas sem brincadeiras à parte, assim, eu sei que a Mint é o patrocinador, mas eu vi muito o início da Mint, Hum. né, admiro muito o Portilho, que toca Mint, assim, e eu acho muito legal como que eles conseguiram, principalmente ali, né, na figura do Portilho, um cara que é lendário no mercado tradicional e conseguiu ter a humildade de conhecer um outro mercado, de operar um outro mercado e tentar fazer a junção dessas 2 coisas. Então, tenho viés de falar, porque eu tô perto, sou amigo do Portilho, mas assim, eu admiro muito essa coragem que eles tiveram. Irado, mano. Um personagem do mercado cripto, sem ser o Satoshi, que você admira. Personagem do mercado cripto, sem ser o Satoshi que eu admiro? Eu acho que todo mundo que estava no início ali dos cypherpunks, Hum. né, então o Eidai, o o enfim, não vou lembrar de todo mundo dos nomes aqui, mas assim, Ixabo. o Nick Szabo, essa galera toda, assim, eu acho que o fato deles terem começado a se questionar da ideia de que, assim, eles terem enxergado um outro lado da internet, na década de 70 e na década de 80, que eles enxergavam que a internet era sim uma ferramenta de transformação, mas que nas mãos erradas ela poderia se tornar um elemento de monitoramento, poderia se tornar algo enfim, que, né, que em mãos erradas poderiam diminuir a privacidade das pessoas, diminuir a liberdade, etc. Eu acho que o fato deles terem pensado isso logo desde o início é algo que eu admiro. Um livro para levar para uma ilha deserta e ler, e um outro para fazer a fogueira. Tem que ser de cripto ou Não, não. Livro. Geral. tá, um livro em geral? Cara, um pra você levar pra uma ilha deserta, que você vai gastar um bom tempo, que eu gosto, é um livro chamado Theory of Games and Economic Behavior, do John von Neumann. Fácil. É um livro de teoria dos jogos, e que eu acho que se você entende sobre teoria dos jogos, você entende muita coisa sobre Como, mercado. como que teoria dos jogos te ajuda no trading, por exemplo? Como que me ajuda no trade? Então, eu não modelo o trading com teoria dos jogos, mas é uma coisa que teoria dos jogos impactou muito na minha vida, e que às vezes eu tenho até problema na minha vida pessoal, porque eu tento raciocinar muito assim, Hum. é sempre tentar raciocinar essa ideia de qual que é a probabilidade que eu acredito que qual que é a probabilidade que eu atribuo aos eventos, qual que seria o resultado desses eventos, e uma outra coisa que eu gosto de pensar é não só o que acontece, mas se eu faço uma ação X, eu vou provocar em você uma ação Y, mas se você fizer uma ação Y, o Josué vai tentar fazer uma ação Z, mas se ele fizer uma ação Z, isso vai mudar a minha ação inicial. Então, talvez eu não deveria tomar a ação X, eu deveria tomar uma outra ação em relação à cadeia de eventos que isso possa acontecer. Então, não sei. Hum. Teoria dos jogos eu acho que é algo meio assim. E teoria dos jogos você tem um ramo da teoria dos jogos que chama, para quem tiver curiosidade de pesquisar, chama equilíbrio de Nash bayesiano, Uhum. que é você entender essas probabilidades mesmo sem você saber elas. Você tem uma informação incompleta. E no fim das contas, o mercado é isso. O mercado é um jogo de informação incompleta. A gente não sabe tudo sobre as empresas, a gente não sabe tudo sobre as criptos e a gente principalmente não sabe o que vai acontecer. Uhum. Mas a gente conseguir traçar esse cenário de qual que é a probabilidade no cenário A, no cenário B, no cenário C, no cenário D, acho que é um raciocínio que você estudando teoria dos jogos, ainda que você não estuda a parte matemática, que a parte matemática é É dura, chata, é dura, meu parceiro. Não, tem muita coisa que eu não lembro também, sendo muito sincero com você.
Mas assim, você tentar entender o raciocínio, né? Qual que é Ideia. a ideia principal, eu acho que impacta bastante. Tá? E a parte do Bayesiano é que ele te ensina a atualizar a tua crença. Né? Você É, vai coletando mais dados, exatamente, então... conforme você vai tendo informação. Porque na vida é isso, na vida você vai ter que tomar um monte de decisão sem ter informação completa. E Hum. quanto mais rápido você aceitar isso, mais fácil aprender a lidar com isso, melhor. Esse é o livro pra ler e o pra Isso. fazer a fogueira. Pra fazer a fogueira, cara. É... Putz, essa aí você me pegou. Um livro pra não ler, pra fazer a fogueira, pra queimar. Fala que a gente não fica lembrando muito de livro ruim, né? Será que você queimaria Axiomas de Zurique? Cara, tem algumas coisas ali que são legais, mas tem outras que eu acho meio ruim mesmo. Uns 80% dá pra queimar. É. Ou alguma coisa, enfim, hipótese de mercado eficiente, alguma coisa assim, entendeu? Sei lá, sei lá, se fosse pra citar um, mas é brincando, aquele A Random Walk on Wall Street, entendeu? Aham, Mas enfim, só brincando. É importante a gente ler o que a gente não concorda também é pra... verdade. Uma cripto sem ser Bitcoin. E aí não pra fazer análise técnica, pra rodar mesmo. Cara, eu gosto muito de Solana, eu acho que faz bastante sentido. Acho que seria a número 3 ali é a sucessora, talvez. Uhum. E por último, pra finalizar, o seu meme favorito do mundo cripto. Cara, talvez você não vai lembrar. Hum. Eu não sei se é dessa época. Mas em 2018, a gente tinha uma cripto que era uma fraude, chamada BitConnect. BitConnect! É o aço e tal. What's up, what's up, what's up, what's up? Que era enfim, era um esquemão, e que muita gente ficava rica com o BitConnect. Uhum. E aí tinha uns eventos meio espalhafatoso, aquela coisa meio Miami Vice, assim, e aí... tem um meme de uns caras que ele, enfim, era um animador de torcida lá e que ele ficava fazendo esse uaço, hey, hey, hey. Vídeo O bizarro, negócio velho, bizarro. pampou de verdade. Cara, nem sei, velho. Eu sei que... Não, foi pra 0, eu acho. Mas, não, mas na trajetória subiu muito antes de... Na trajetória subiu, mas o ponto é que, como era um esquemão, tinha uma coisa que era como se fosse um stake, mas não era stake. Você botava as criptos e recebia uma taxa de empréstimo em Sim. cima disso. Piramideira, né? E você ganhava um valor X a cada pessoa que se cadastrava no seu link. Ah, clássico. Piramidinha. Clássico, Piramidinha. Ponzizinho clássico. Uhum. Exatamente. E aí, enfim, muita gente ganhou dinheiro com isso Entendi. e tal. E tem um outro meme, que aí é um meme um pouco mais sensível, tá? Hum. Mas não é meme, assim, mas é histórias engraçadas que aconteceu no mercado brasileiro, inclusive. Algumas pessoas talvez devem se lembrar. Não vou citar nomes, obviamente. Mas lá para 2017, você tinha um mercado de P2P que era, em termos de volume, movimentava mais do que as corretoras, né? Muito dono de corretora de cripto, na verdade, era vendedor P2P que virou dono de corretora. E você tinha vendedores de confiança, era uma coisa muito baseada na confiança. Assim, a reputação de um vendedor P2P era algo que o cara preservava muito. Enfim, tinha um vendedor que fazia... Tinha um vendedor de P2P que também fazia trading. E o cara inventou uma história uma vez. As pessoas mais antigas vão lembrar isso. Que virou uma grande história engraçada do mercado. História para quem tava... É engraçado pra quem tava de fora, né? Obviamente. E ele mandou mensagem para várias pessoas, vários P2P, falando que tava numa negociação, que o cara não mandou, que o cara da mineradora não mandou o Bitcoin para ele, e ele tava preso num quarto de hotel com um monte de segurança do vendedor e etc. Contou uma história mirabolante dessa. Vários P2P se juntaram, se uniram, mandaram as criptos pro cara para ele ser liberado, e aquela coisa, todo mundo, a comunidade inteira acompanhando a saga dele preso num quarto de hotel, porque o minerador que enviar as criptos para ele fazer a transação grande com determinado empresário, o cara não tinha mandado e o cara não deixou ele sair do hotel enquanto não transferisse as criptos. Resultado, no fim das contas, na verdade, o cara tinha perdido o dinheiro todo, não existia história nenhuma de quarto de hotel nem nada, e o cara sumiu com a grana de um monte de gente, assim, de um monte de vendedor P2P. Pesado, mas, cara, na época a galera fez um monte de meme dessas histórias aí também. Zoeira never ends. Coxinha, antes da gente ir pra casa, meu irmão, fala pra aquela câmera ali o que tá pegando, onde que a galera te acompanha e qualquer outro recado que você queira deixar também. Não, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês aí. Vocês não sabem, mas a gente troca uma ideia com uma frequência boa aqui.
E para quem quiser me acompanhar, tem as minhas redes sociais, meu Instagram é @lucascostaat. Sou bastante ativo no Twitter também, @lucascostaat. E você consegue acompanhar os meus conteúdos dentro do BTG. Tem o BTG Content, que é a plataforma de conteúdos do research do banco. Eu estou na estrutura de research, então a gente tem relatórios lá de câmbio, swing trade, futuros. A gente produz material de cripto com o Walter também, enfim, tem bastante relatório lá. Temos um canal no YouTube também que chama BTG Trader, então caso você tem um viés mais de trading e você queira conhecer, a gente tem uma sala ao vivo, a gente fica o dia inteiro acompanhando o mercado, não só fazendo índice dólar, mas a gente faz swing trade de ações, a gente comenta macro, comenta notícia, comenta fundamentos e comenta cripto também. E tem um podcast que é o Trader Talks, né, quem quiser assistir. Tem episódio com o Walter, em breve teremos episódio também com o Josué. Tem episódio com o Salomão, né? Já tem. Já tem, então, enfim, caso vocês queiram conhecer um pouquinho do que a gente faz, é só dar uma olhada lá. Irado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar o que acharam aí do episódio. Nos deem feedbacks, eles são valiosíssimos. E sempre, por favor... Pô, caguei o pau. Vai de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Não deixem de deixar um comentário aqui, dar feedback pra gente, que isso é super valioso. E, obviamente, né, se inscreve aqui do canal, toca no sininho pra receber o vídeo aí na tua tela aí principal do YouTube. E é isso. Muito obrigado. Esse foi o Crypto Never Sleeps, um episódio... Caralho, meu irmão. Tô foda, hein? Um podcast Market Makers, caceta. Vamos lá, mais um. Fala esse foi o Crypto Never Sleeps. Não deixe de Não deixe de deixar. Meio poética demais, né, cara? Deixa de deixar, tô variando já. Mercado de cripto. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Crypto Never Sleeps. Não deixem de comentar aqui embaixo sobre o que vocês acharam do episódio. Dá feedback pra gente, dá sugestão. E é isso aí. Não deixa também de se inscrever no canal do Market Makers e tocar no sininho para receber aí na sua tela principal do YouTube toda vez que sai um episódio. Fechou? Muito obrigado. Josu. Valeu, Valtinho. Até a próxima.